Vamos falar de Copa, de quem não teve Copa. Dia de fazer justiça a alguns nomes importantes da história do futebol, ou mais ou menos. Vinhetinha, Pseudo! Precisamos fazer um agradecimento à grande Clara Albuquerque, que escreveu um livro maravilhoso, né, do Os Sem Copa, e ela foi uma fonte importante de consulta para a elaboração da nossa lista. Fantástico o trabalho da Clarinha. Beijo, Clara, ajudou demais aí nosso Pseudinho. Beleza? Vamos começar? Vamos começar que hoje tem bastante coisa para analisar, hein? Bastante nome, hein? E aí, o que nós vamos fazer? O critério é o quê? Quem foi mais injustiçado? A gente estava conversando análise da carreira, a gente estava conversando, aproveitando que o Pseudo deu a permissão de debatermos. É raro? Tá em saída de férias. Tá nas últimas dele de saída de férias. Prefiro então ele já tá na fase de tipo opinar. assim, vamos ver depois, daqui a pouco eu vejo. E o Edu já tá... Não queria falar nada pra ninguém. Calma. Edu já tá do lado dele hoje lá no programa, aprendendo com o Pseudo como ser ditador. Exatamente. Vamos ver qual será a postura do Edu. A gente pensou aqui numa pegada assim, porque se fosse botar só quem jogou mais, quem jogou menos, ficaria... O fato de não ter ido para a Copa ficaria meio na paisagem, né? Tá. Porque se você botar quem jogou mais, sei lá, Jardel ou Elber, Verdade. Seria apenas um recorte, né? Seria apenas entender quem era melhor. E que esse programa seria apenas... Acho que ele tentou trabalhar com ser injustiçado ou não. Que acho que é um tema bem importante nessa matéria, né? Total. Tá. De Concorda? você... Concorda. Aí a gente tem que tentar levar para a época, para o contexto, ver concorrentes, esse tipo de coisa. Tá. Vamos começar com o Adílio, então? Primeiro nome. Acho que é muito Copa de 82, né? E 86, né? Ainda mais com aquele time do Flamengo histórico daquela época. Né? Eu acho que seria mais 82. Então, campeão brasileiro em 80, campeão da Libertadores e Mundial em 81. E aí você vem a campanha para 82, né? E aí você tem... 82 de novo, Flamengo é campeão brasileiro, 83, acho que se você quiser colocar 86, beleza, mas na prática ali é mais 82 olhando pro título histórico ali do Mundial de Clubes de 81. Então, na época ali, o Adílio, para quem acompanhou, e tem um livro muito bom do nosso companheiro Renato Zanata falando sobre o Adílio, né, que eu tive a chance de escrever algumas palavras, alguns depoimentos lá para o livro. Eu digo que o Adílio era um jogador super moderno para a época, né? O Adílio era um jogador à frente do seu tempo. Hoje a gente fala do camisa 8 que marca, arma e aparece na área para fazer gol. O Adílio fazia isso tudo lá nos anos 80, então era um jogador à frente. Em termos de seleção, acabou nunca tendo muita sequência, talvez prejudicado pelo fato de ter 3 jogadores do Flamengo na seleção. Acho que o Flamengo tinha... Inibia se convocar um quarto, é isso? Não por causa do Flamengo, mas por causa... É que a gente tem que lembrar, lá nos anos 80, a cobertura de seleção brasileira era muito direcionada pelo clubismo e pelo bairrismo. Então, se já tinha muito carioca, tinha que dar uma equilibrada com o paulista, tinha que salpicar um mineiro, salpicar um gaúcho e tudo. Então, na época, o Flamengo tinha Leandro, Júnior, que eram disparados melhores das laterais, e tinha o Zico. Então... Acho que o Adílio acabou pagando um preço por isso aí, mas bola para jogar na seleção, ele teve pouquíssimas oportunidades. 82, você pegar aqui, os volantes são Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, acho que dá para botar nessa conta. Faz a função de 8, mas dá pra gente tem o colocar Paulo Isidoro, que é um jogador muito um pouquinho mais avançado que o Adílio, mas tem característica muito parecida. A concorrência era dura também, velho. Então a concorrência era dura. A concorrência era bem enrolada. Eu acho que o Adílio a gente pode começar com 6 ali. 6 para... Por ali. Mas com potencial para mudança, talvez? Talvez para cair, dependendo do que acontecer. Eu acho que a concorrência da época... vamos lá, talvez à frente do Adílio fiquem jogadores que talvez sejam piores do que o Adílio. Tá. Talvez não sei, tem que fazer a conta. Mas à frente dele talvez tenha algum jogador que não seja tão bom quanto o Adílio era. Só que a concorrência da época era muito desleal, né? Era muito forte. Alex. Cara, então, o Alex é uma questão que é um dos primeiros nomes, né? Você vai falar, os injustiçados... Pra mim, segura pra dentro. Você já tem na cabeça algo muito forte com relação a isso. E aí eu fui dar uma olhada, né? Copa de 98, o Zagallo leva, basicamente, como meias, o Rivaldo, o Leonardo, depois em algum momento da Copa eles jogam juntos, né?
E acho que na estreia da Copa do Mundo você tem o Giovani jogando numa função um pouco mais recuada. Por ali o Giovani praticamente não joga mais a Copa do Mundo. Ele joga a estreia, até o Giovani recentemente já falou sobre isso e tal. Então assim, era uma Copa que daria pra você pensar no Alex. Tem um 99 muito interessante depois ali da Copa do Mundo, mas não é o melhor Alex, né? Se você olhar na conta, 98 não é o melhor Alex. 2002, você já tem um Alex sendo jogado muito na Libertadores de 99. Você tem o início dele no Cruzeiro e tudo mais, então tem alguma questão. E pra 2006, aí eu acho que você já viu o melhor do Alex ali. Você tem o melhor Alex no Cruzeiro de 2003, você tem um Alex no Fenerbahçe jogando muito futebol. E eu acho que pra 2006 ainda tem a concorrência, se não me engano, com o Ricardinho, né? Na Copa de 2006, porque tem Kaká, Ronaldinho no time titular. E no banco de reservas, eu acho que ele, salvo engano, ele leva o Ricardinho para a Copa de 2006. Estou até abrindo aqui para não cometer nenhum equívoco. Juninho Pernambucano, que eu acho que estaria na conta de todo mundo. E ele perde essa vaga para o Ricardinho em 2006. Eu acho que a nota é bem alta, assim. Bem alta. Eu acho que o Alex briga para 10. Quer segurar para 10? É. Eu acho que dos que estão aí, é o Alex e o Dirceu Lopes para segurar para 10. Aí a questão é, o grande ponto é não ter sido convocado para uma Copa do Mundo. Só o ponto, porque aí eu acho que tem que ter o Fábio. Não ter sido convocado para uma Copa do Mundo, eu acho que tem que ter o Fábio. Pode ser. Interessante. Tem que ter o Fábio. Tem que ter o Fábio. Não tô falando jogar uma Copa do Mundo. Não precisa ser o titular da Copa do Mundo. Chamado, né? Que é o tema do programa. Nunca estiveram numa Copa do Mundo. Aí tem que ter o Fábio nessa disputa para 10, com certeza. Com certeza. Tá. Ainda mais porque algumas convocações são inexplicáveis. Mas... Então, o Alex tem concorrência. O meu ponto com o Alex é a concorrência do Alex era muito gigantesca. Quer segurar os três, então? Fábio, Dirceu Lopes e Alex? Por enquanto, né? Por enquanto? Vamos resolver o Amoroso? Pra gente ter o espaço ali pra poder colocar um do lado do outro. Tá? Cara, o Amoroso, ele poderia ter ido em 2002, né? Acho que em 2006 já teria passado, né? Em 2002, acho que ele poderia ter ido. Agora, em 2002, você tem uma característica ali de uma seleção que foi muito montada às pressas, e que foi muito, às pressas que eu digo, foi muito montado em cima da hora, e aí o Filipão preferiu escolher os jogadores com quem ele conhecia mais. Então, por exemplo, entre levar o Amoroso, que tinha sido artilheiro do Italiano um pouco tempo antes, e levar o Edilson, ele acabou levando o Edilson, que estava mais próximo aqui, apesar de ser adversário, né? O Edilson era adversário do Filipão naquelas batalhas Corinthians e Palmeiras. Então, por exemplo, entrou o Rivaldo, entrou o Denilson. Então, assim, acho que isso foi tirando a possibilidade do Amoroso, mas o Amoroso acho que tinha bola para jogar uma Copa. Tinha uma bola para jogar uma Copa. O ciclo dele, até fui olhar aqui, acho que ele é convocado Não era para 2006, né? Não, ele é convocado desde 95. Tá. Só que a maior quantidade de minutos que ele teve é pro ciclo entre 98 e 2002. Exatamente. Ele passa... Ele joga a Copa América de 2001. Ele não é titular na Copa América de 99? Acho que é. Copa América de 99? Acho que é. Não? É titular na Copa América de 99. Exatamente. Então, ele e Rivaldo na frente. Acho que o Ronaldo estava machucado. Não, o Ronaldo estava jogando. Mas era ele e Ronaldo na frente e o Rivaldo na meia. Ele é titular, faz 4 gols na campanha, inclusive. Então. Ele começa a jogar... Primeiro, ele é convocado algumas vezes, mas ele começa a jogar em 98. Novembro de 98. E aí, nesse ciclo... O que derruba o Amoroso, sabe o que é? A queda do Vanderlei. Porque troca muito, né? É Vanderlei, é Leão. Candinho joga o jogo contra a Venezuela. E depois vai vir o Filipão. E também tem um ponto dessa minutagem toda ter a ver com as lesões do Ronaldo. O Ronaldo não estava à disposição nessa época, né? Então, acho Embora o Amoroso tenha o perfil ali mais de um segundo atacante, né? Embora ele tenha jogado em vários momentos de primeiro, mas ele tinha mais um perfil de segundo atacante na seleção. Então, assim, eu acho que tem uma certa... Seria legal ele ter jogado uma Copa do Mundo, mas a concorrência era enrolada, né? Pô, em 2002 nós estamos falando de Luizão e Edilson, que foi dupla de ataque do Corinthians campeão mundial em 2000. Assim, o quão absurda é essa ausência em Copas é o que determina a nota aqui, né? Quão criminoso. Eu acho que tem uma pegada um pouco do Adílio, sabia? Mas eu acho que o Adílio... Eu acho que tem uma pegada um pouco do Adílio. É que eu acho que o Adílio, ele tinha uma concorrência maior. Uma pegada de Adílio mesmo. Então, acho que eu concordo, tá? Que o Adílio tinha uma concorrência maior. Então, na teoria, o Adílio tem que ficar mais baixo que o Amoroso. Acho que pode botar... Tem que ser.
Pode eu descer botaria o Adílio para 5, Isso. Amoroso na Exatamente, 6. o que eu Pode falaria. ser. Fechou, Jorge. Tá bom. Concordo Boa. Tá. 100%. Então ali já vamos botar do lado do Alex o Dirceu Lopes e o Fábio, que nós seguramos para o 10. E já vamos avaliar Andrade VSR. Então, o Andrade, eu acho que ele poderia ter ido em 78 e 82. A questão do Andrade é que ele tinha uma concorrência muito grande na posição de volante, né? É a mesma, né? Praticamente, quase. Mais ou menos, né? Porque a dele é mais Cerezo e Falcão e ainda tinha o Batista. Ah, é verdade. O Batista, em 78, faz uma Copa muito boa. Então, assim, acho que o Andrade vai ficar... E ali, acabava... E aí a questão do Flamengo também prejudica, né? O Flamengo já tinha 3 jogadores, então, pelas questões da época ali, eu acho que o Adílio foi mais injustiçado do que o próprio Andrade, embora no Flamengo se reconheça que tudo começava com o Andrade. Inclusive, tem a frase histórica do Zico dizendo pro Moser assim... tu tá começando, não sei o quê, não faz besteira, não arrisca nada e se não souber o que fazer com a bola, dá a bola no pé do Andrade. Do Andrade que ele resolve. Dá a bola no pé do Andrade. Tem essa coisa aí que 4, o Moser então? fala. Prata nas Olimpíadas de 88. De 88, Aí já, porque na época tinha a regra da Olimpíada de 88 era, poderia ir para a Olimpíada qualquer jogador de qualquer idade que não tivesse jogado uma Copa do Mundo. Olha só. E aí o Andrade foi exatamente porque não tinha jogado a Copa do Mundo. Já um veterano, né, e tudo. Você acha da 4 aí? Ou é mais para Eu baixo? acho que talvez justo deixar ele e Eu falaria pra Adílio ficar juntos. Juntos? Pô. Falaria junto. Porque eu acho que a concorrência é... Tudo bem que o Andrade tem uma Copa antes, mas é uma concorrência parecida, numa época parecida, 2 caras que você fala Adílio, você fala Andrade, você fala Andrade, você fala Adílio. Muito Então acho que É isso aí. Perfeito. É por aí. Antônio Carlos Zago. Cara, ele teve muitas convocações para a seleção brasileira de um pré-2002, ali até para 98. Cara, o Zago tem 37 jogos com a camisa da seleção brasileira. Respeitável, Não é um número muito baixo de convocações. Para 2002, salvo engano, até ia pegar aqui, ele é um dos zagueiros que mais joga no ciclo com a seleção brasileira. Isso é um negócio que deve ser brabo pro cara, né? O cara fazer parte do ciclo quase inteiro. Puta, na hora da convocação final, seja lá qual for o motivo, por lesão ou por escolha do treinador, o cara não tá lá. Não teve o Mário... Eu acho que o Mário Gomes, para 2014, tem um pouco lá? disso. Não, o alemão? O alemão. Ele tem um pouco disso. Aí acho que ele tá machucado. Ele se machuca, não vai pra Copa. Aí a Alemanha é campeã e na Copa seguinte ele joga, a Alemanha cai na primeira fase. É zoado. É zoado. Vou pegar aqui o que assim, aconteceu. E aí, Cara, eu acho... o Zago tem convocação desde 91. Então, é isso. O Zago aparece com o Falcão. Lembra que o Brasil cai em 90, aí o Ricardo Teixeira é influenciado naquela loucura de não convocar jogador de fora do país e tudo. E aí o Falcão começa trazendo vários jogadores do futebol brasileiro. Aí nessa vem Gil Baiano na seleção. Mas tem coisas boas também. Vem Márcio Santos, vem Mauro Silva, vem vários jogadores que fazem parte depois de 94. A partir disso daí. O Antônio Carlos começa a ser convocado e ele é uma vítima dessa troca de treinador no período lá de 98. Porque ele era homem de confiança do Vanderlei, jogava com o Leão, e quando veio o Filipão, e aí eu acho que ele é muito injustiçado, porque o Antônio Carlos é 1000 vezes mais zagueiro que o Polga, por exemplo, que foi a 4ª opção de zaga. O Filipão usou a cota dele com o Polga em 2012 e com o Henrique em 2014. 2002 ganhou, então as pessoas não falam nada. Então, não falou nada. Né? Ninguém lembra. Os zagueiros de 2002. Roque Júnior, beleza. Lúcio, beleza. Edmilson, que fazia volante também, beleza. E, o Zago não tá, é muito injusto, cara. Porque ele é muito melhor que o Anderson Polga. Com todo carinho ao Polga, E que é tava campeão vendo do aqui, mundo. por exemplo, começa o ciclo, né? Ciclo, vamos botar Olha ali... aí, cara, ele joga com todo mundo. Então, pegar o ciclo começando em setembro de 98. Os primeiros jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos, titular em 6. Os primeiros 8 ele foi titular em 6. Aí vamos pra Copa América de 99. Copa América de 99, jogou... ele só não jogou o último jogo da fase de grupos, que o Brasil já estava classificado. A seleção poupou uma parte de seus jogadores. Ou seja, titular em 5 dos 6 jogos, na Copa América de 99. Aí na Copa das Confederações ele não foi, a gente foi com outro time, né, pra lá. Volta da Copa das Confederações, amistosos, titular em todos. Eliminatória, titular em todos.
Aí só não jogou contra o Paraguai. Aí chega 2001, que aí vem o Filipão. Aí começa o início do trabalho. O Filipão começa contra o Uruguai, se não me engano. Aí começa a sumir o Antônio Carlos começa a sumir e nunca mais ele volta pra seleção. Quer dizer que o Filipão, no ano do Penta, do último título, o treinador chegou um ano antes. Exatamente. Ó. O último jogo, vocês vão lembrar, o Torcedor talvez até lembre mais, porque eu acho que já até trabalhava com isso. O último jogo do Zago com a camisa da seleção brasileira é Brasil-Uruguai, estreia do Filipão. É o jogo que o Romário supostamente fica fora porque deu uma carimbada na Aeromoça, que ele diz que nunca deu, que ele ainda perdeu uma Copa do Mundo por algo que ele não fez, o Romário. E nessa vai junto, não sei por que motivo. É bem injustiçado o Zago, mano. Ele é bem injustiçado. Ele é mais do que todo mundo mais aí. que os 3 que a gente já mais do que todo mundo aí. Pra mim, tipo 8. Pode botar um 8 nele ali. Pode botar. Até porque talvez a 9 fique cheia. E o Mário Gomes, eu vi aqui, ele ficou 7 meses fora na temporada 13 e 14, porque ele teve mais de uma lesão no joelho, aí o Lan não levou, porque ele não tinha como, não aguentava a Copa de 14. Foi isso mesmo. Perfeito. Danilo, Zidanilo. É um pouco da concorrência do Alex. Um pouco, né? Não, acho que tem um pouquinho depois, porque acho que o Danilo é campeão da Libertadores em 2005, tem ali a concorrência para 2006. Então, já que a gente coloca o Alex, eu acho que eu coloco o Alex à frente do Danilo nessa concorrência. Se o Alex não foi para a Copa, eu acho que o Danilo em 2006, a conta não era pro Danilo mesmo. Aí você vai para 2010, que aí eu acho que em 2010 a gente tem a nossa cota de meio de campo, ela não era uma cota altíssima, né? Mas a gente tanto fala do Ganso. Então, mas é que em 2010 o Ganso não foi. O Danilo, por mais eficiente que ele fosse, por mais que ele consertasse time, por mais que ele conseguisse se destacar em vários contextos, eu não vejo ele tão injustiçado assim não, cara. E ele estava no Kashima, né? Eu acho que ele é injustiçado de nunca ter jogado com a camisa da seleção. Agora, de ter ido pra Copa, eu não acho não. Acho que é bem baixo aí, talvez brigando pra 0. Porque você tem 0... Talvez brigando. Pra Copa, não jogar na seleção. Acho que ele jogou bola pra ter pelo menos vestido a camisa da seleção alguma vez. E aí ser testado. De repente ele jogasse porque ele consertava time, ele fazia time funcionar. Ele nunca foi. Mas até por ele nunca ter ido, até por ele nunca ter jogado camisa da seleção, ele é um dos menos injustiçados. Porque a gente tá querendo dizer que o cara assim, é injustiçado não ter ido pra Copa, sendo que ele nem parte do ciclo fez nenhuma vez. Mas ainda é um pouco a lógica do Fábio? Essa aí? Não, o Fábio fez parte. O Fábio é campeão da Copa América de 2004. É reserva. O Fábio é campeão da Copa América de 2004. Só que o Fábio tem um outro ponto de... O goleiro reserva, né? Não ir à Copa, não ser convocado. A grande ponto é, os goleiros que a gente leva pra 2014, eu acho que o Fábio tinha que estar na conta. Talvez até pra 2018. Essa é a conta, é a comparação, né? Dos goleiros que foram à Copa do Mundo. Nota baixa, então, Danilo? Eu até tava vendo... Se segurar pro 10, não sei se eu vou gastar essa energia pra discutir agora. Deixa eu segurar daí. Pro 0, né? Pro 0. A gente vê. Tá bom. A gente vê depois. Então tá, joga lá pro cantinho lá de Depois baixo. a gente vê. Vamos falar de Diego Ribas agora. Eu acho que o Diego Ribas aqui entra um pouco da geração entre Copas 6 e 10, né? Isso. Que aí é o auge do Diego, inclusive com o gol com um amigo na rua, do meio de campo. 2002 não dava, porque ele explode no segundo semestre, a Copa é no meio do ano, e na época ele tinha 17 anos. Então, pra 6 é o início do Porto, ali 2 anos, né? 2 temporadas ali no Porto, ele 6 sai... ele já não tá... não. 6 ele tava no Porto. Ele joga a temporada 4 e 5, 5 e 6 no Porto. Tá. Aí 6, 7 ele vai pro Werder. Então basicamente, a época do Werder, que o Diego joga uma barbaridade do Werder. Mas depois da Copa, né? Depois da Copa de 6, tô falando 6 e 10. Pensando na Copa de 10. Na Copa de 10, tá. Pensando na Copa de 10. O Werder Bremen foi ele muito joga uma bem. barbaridade. E aí, inclusive, recentemente ele deu uma entrevista falando que teve sondagem do Real Madrid. E aí ele falou, eu cometi um erro na minha vida, não quis ir pro Real Madrid, porque lá eu tinha que disputar vaga e na Juventus eu chegaria com um projeto pensado pra mim. E o Diego não vai pra Copa, porque no ano dele, no início, primeiro ano de Juventus não é um ano espetacular e tal. Eu acho que o Diego tem um ponto aqui que é... Aliás, 2 pontos, que é a Olimpíada de 8, que o Brasil em nenhum momento funciona, e ali era um pouco de um laboratório para aquele time, né? O Ronaldinho não vai para 10 também, porque a Olimpíada de 8 foi um laboratório para alguns jogadores, para outros não, a coisa não funcionou. E na Copa América de 2007, o Diego, eu não lembro exatamente se ele foi titular em todos os jogos, vou até pegar aqui, mas a Copa América de 2007 eu acho que ele dá uma oscilada de titularidade. Eu lembro que o time do ataque era Robinho e... Luiz Fabiano. O Alex, não me engano... Não, o Alex é 2004. Vou pegar aqui pra falar.
Brasil nessa Copa América toca um 3-0 na Argentina na final. Nossa assim. Senhora. Não era o Júlio Nossa Batista, o meia Senhora. desse Júlio time? Batista. Era o Júlio Batista, o Júlio meia desse time. Batista. Júlio Batista. O Júlio Batista é titular e faz gol, inclusive. É. Nesse 3-0. Esse 3-0. Tem um gol pegar a dele, Copa- tem um gol do Daniel Alves, se eu não estou enganado, e mais um E eu outro. acho que é do Luiz Fabiano o primeiro. É, pode ser. Ele vai pro banco. belo Ele gol, começa a Copa do Mundo como titular no Brasil e México. Só confirmar isso, que ele foi titular mesmo no Brasil e México. Ele é o 10 do time. Ele é o 10 da seleção brasileira. Ele começa a Copa como titular. E aí, durante a Copa, ele começa já a ir pro banco. Contra o Chile nem utilizado é. Contra o Equador ele entra 16 minutos. Contra o Uruguai, na semifinal, ele entra 16 minutos, bate pênalti, faz o gol de pênalti. E contra a Argentina, ele entra com 90 minutos de jogo. Então, eu acho que tem um pouco dessas duas competições. A Copa América de 2007 e a Olimpíada de 2008, na qual o Diego... Ambas com Dunga, né? Ambas com Dunga, na Kiko, qual o Diego é. não entrega no nível que a gente esperava dele e ele não vai pra Copa. Que nota pro Diego? Então, acho que um 3, né? Três? Vai ficar mais baixo, eu acho. Paga o 3? Porque ele teve a oportunidade. É diferente de alguns caras aqui que ou tiveram o Amoroso. O Amoroso teve a oportunidade, o Zago teve a oportunidade, jogaram bem. O Diego teve oportunidades e não virou, né, no final das contas. O Júlio Batista que faz o primeiro gol daquela final. Tem um do Daniel Alves e tem um contra também, no Aí, 3-0. o segundo o Galvão Bueno do Achala. Ah, foi o Ayala que fez. Achala. É o segundo gol, né? É o segundo gol, a Chala. E o Dudu, hein? Dudu foi injustiçado por não ter disputado uma Copa? O Dudu, ele tem algumas questões aqui meio conflitantes. Eu acho que ele tem uma pegada de Danilo, que é um injusto, o melhor jogador do Brasil, ou top 3 do Brasil, por 4 anos, nunca sequer ter tido uma oportunidade, né? Então, assim, cara, não é possível que um jogador que esteja performando tão bem, 15, 16, 17, Era o melhor 18, jogador do futebol brasileiro? eu acho que Naquele período? nesse ciclo, acho que sim. Sim, né? Nesse ciclo, acho que sim. Na soma, 15 né? na soma, no tudo, acho que sim. Né? O Palmeiras ganha a Copa do Brasil, ganha 2 brasileiros e parará. Ele sequer ter tido chance. Ele joga aquele jogo amistoso lá em homenagem a Chapecoense, que o Brasil joga no Newton Santos, né? contra Só a com os jogadores Colômbia, daqui, né? só com jogadores do Brasil, ele é convocado pelo Tite. Então, assim, eu acho que isso é injusto. E ainda mais se você considerar que o Tyson foi para a Copa, eu acho que o Dudu, naquela época, com o Tyson daquela época, poderia ele ir para a Copa. Os outros, eu acho que não. Os outros atacantes eram Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. Não tem questionamento. Não dava para tirar nenhum desses para botar o Dudu. Mas o Tyson talvez sim. Agora, pega um pouco do Danilo. Ele praticamente não fez parte do ciclo. Não fez, pisou, então. né? Mas Eu acho bem injusto. Então, é isso. Eu acho que pega muito pra mim no quesito da injustiça um cara ser o melhor jogador do futebol brasileiro disparado por mais de uma temporada e, pô, não fazer parte do ciclo, cara, de alguma maneira. Em nenhum momento. Não foi que- dado nem a ele a chance, como a gente citou aqui do Diego, ele teve as oportunidades e acabou não performando no nível, enfim. Eu acho bem injusto ali. Eu acho bem distante do Danilo por isso. Não, sim. Porque, cara, Eu você também tem- acho. Nada contra o Tyson, assim, acho que é um jogador que teve uma carreira europeia bem ok ali no ok, Shakhtar e tal. honesto. Mas eu acho que o Dudu não ter tido essa oportunidade, eu acho bem complicado. Você acha que é à frente do Diego ali? Eu acho que é a frente do Diego. Nessa 4 aí? Porque eu tô também? usando um pouco essa coisa da injustiça do cara ter a oportunidade e o cara não ter a oportunidade. O cara se quer ter a chance pô, loucura. Então, será que não é mais, gente? Será que o Dudu não é mais? Porque o Amoroso, a concorrência do Amoroso, por exemplo, Me convença, vai. é uma concorrência enrolada, pô. Se a gente pegar entre 98 e 2006, a gente só teve atacante... Só cara no auge, né? Só cara de altíssimo nível. Só cara prime. O Dudu não enfrentou esse... O Dudu não teve que disputar a vaga com o Bebeto que seja. Não precisa ser o Ronaldo, não. Não precisa... O Dudu teve que disputou que uma o vaga Bebeto de é muita convocação. coisa, né? Não tinha que disputar a vaga com o Amoroso, por exemplo. Não, tô falando, o Amoroso não teve que disputar vaga com o Bebeto. Ah, não tá. tô nem falando de Ronaldo, Ah, não teve que disputar vaga com o Giovani. Meu irmão, o cara do Barcelona. O Dudu foi preterido pelo Tyson. Eu acho isso aqui uma injustiça de alto nível. Você pode botar o Dudu na 7, à frente do Amoroso, ou baixar a Dília e Amoroso e botar o Dudu na 6 pra não ficar uma nota muito alta. Pra equilibrar. Aí é com vocês. Eu botaria pelo menos junto com o Amoroso. Ou Tá junto bom, com o pode Amoroso ser. na Pelo 6. menos junto com o Amoroso. Perfeito. Pode ser. Fazemos um acordão aqui. Ok. Djalminha. Esse. Nossa, como jogava, meu Deus do céu. Que talento. Eu não vou dizer que foi injusto, Como tomar uma cabeçada de jogar uma Copa do Mundo? porque ele teve uma explosão e deu uma cabeçada no professor dele. Porque o nosso Javier Irueta, perturbavamente, segundo o que a gente sabe, era um cara Chato. Era um cara de complexo para lidar, era.
Chato, é um bom xingamento Mas, no chat. por mais que você tenha razão, quando você dá uma cabeçada no seu superior, Acabou, irmão. você perde a razão. Aprenda isso no teu trabalho. Ou em qualquer lugar na sua vida. Evite dar a cabeçada exatamente. no seu chefe. Se você está com a razão contra o seu chefe, contra o seu professor, não vou nem botar pai e mãe na história, que aí é uma barbaridade. Mas se você está com a razão, quando você parte para dar uma cabeçada nessa pessoa, você perde a razão. Convém não seguir esse caminho. Exatamente. Então, assim, né? Mas eu acho que tem um ponto. Imagina nesse programa aqui se a gente fosse resolver coisas com cabeçadas. Não, esse programa era a parte fácil. Vamos, jogador. Mas olha só, fui dar uma olhada aqui. Ele, por mais que a gente tenha essa percepção de, ficou no detalhe, de ser convocado e tal, eu acho que é uma percepção muito pela reta final pré-Copa do Mundo. Porque o Filipão assume contra o Uruguai, né, que a gente falou aqui. Entre o Uruguai e o amistoso contra a Arábia Saudita, no dia 6 de fevereiro de 2002, estamos falando de 4 meses antes da Copa do Mundo, o Djalma não jogou nenhum jogo na seleção. Caramba. Então, estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os primeiros 12 jogos do Filipão com a camisa da seleção brasileira, o Djalminha não entra 1 minuto. E a cabeçada quando é? Eu acho que ela é em abril. Fevereiro? Ela é em abril, se não me engano. E a convocação é em maio. Tá. Ele joga o amistoso contra a Arábia Saudita de titular. O Djalminha joga de titular contra a Arábia Saudita. E depois ele joga contra a Iugoslávia também. Maio de 2002. Então. Maio de 2002. A cabeçada. Djalminha Ou seja, é na titular, véspera da convocação. O Edilson é titular. É na véspera da lista final, né? Então, é esse que é o ponto. Porque eu acho que fica a percepção muito do... O Djalminha foi na véspera e por isso ele não foi. Só que é um cara que no ciclo inteiro, ele joga 2 jogos com o Filipão. Um jogo ele sai do banco contra a Arábia Saudita e outro jogo ele sai do banco contra em um ano, no caso, a Iugoslávia. Em um ano de trabalho. Pouquinho. No ciclo não, né? Em um ano de trabalho. Então, eu acho que tem sim a injustiça. Por mais que a gente possa falar, ele fez por merecer, ele deu a cabeçada no cara, mas o Djalminha merecia ter tido mais do que 2 jogos com o Filipão. Tem injustiça, eu acho. Então, é que é difícil julgar o Djalminha, porque ao mesmo tempo, por esse histórico aí, é bem provável que ele não desse a cabeçada e não fosse pra Copa. Eu acho. É provável. É mais provável ele não ir. Esquece a cabeçada. Não aconteceu a cabeçada. Era mais provável ele não ir do que ir. Ou pelo menos estava na dúvida. E aí eu acho que tem uma pegada de injustiça. Por quê? Porque se você volta para 2002, o Kaká de 2002 merecia menos do que o Djalminha de 2002. O Kaká era um molecão, né? O Kaká era um moleque. O Kaká era um garoto que tinha feito 2 gols na final do Rio-São Paulo. Botafogo. E que foi pro jogo porque o titular, acho que o Harrison, não era? Harrison, não sei. Acho que eu posso estar falando bobagem. O Pseudo pode olhar aí quem era o titular do Sub-20 do São Paulo, que tinha ido para uma convocação e aí puxaram o Kaká para jogar contra o Botafogo. Aí ele entrou no jogo na final do Rio-São Paulo e aí surgiu o fenômeno, à época, Kaká com C. Isso eu não lembrava. Era Kaká com C, depois mudou para Kaká com K. Exatamente. Então, assim... Virou SAF depois. Então, assim, cara, é difícil julgar ele, porque tem o fator cabeçada, que pode ter jogado a pá de cal. Lembremos, o Edilson foi cortado da Copa América de 99 por ter começado aquele furdunço das embaixadinhas. O Vanderlei cortou o Edilson, estava convocado, aí criou aquela porradaria lá do Corinthians e Palmeiras, o Vanderlei desconvocou o Edilson na noite de domingo. Eu me lembro até hoje o Fantástico anunciando, por conta desse tumulto, o Edilson foi cortado e quem veio no lugar? Ronaldinho Gaúcho. Jogou contra a Venezuela? E aí, então, o Ronaldinho não estava convocado. Caraca, maneiro. O Ronaldinho entra no lugar do Edilson cortado por causa da bulha do Campeonato Paulista. E aí olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então, assim, você vê como é que é o futebol, né? Maneiro. O Kaká foi pra final do Rio-São Paulo, porque o titular do Sub-20 estava na seleção, o outro vai cortado porque arrumou uma porradaria no jogo. Caiu no colo, aproveita, exatamente, Cheu convocou o Ronaldinho. Que então, nota para o Djalminha? Eu acho o nível Zago ali. Primeiro que o Djalminha tem o apelido que é fantástico, que ele é o ídolo do seu ídolo, né? Porque ele é o ídolo de todo... Cara, ele é o ídolo, o Alex já falou que tem ele como ídolo, o Ronaldinho já falou que tem ele como ídolo. Os caras todos tratam o Djalminha como um craque. Talentosíssimo. Campeão da La Liga com o Deportivo, gente. 7, vocês acham? Ou é muito também? Pra mim é nível Zago. Mas é por ali, é mais clamoroso o Dudu. Eu colocaria na 8. Colocaria na 8? Não, eu acho que é menos.
Eu acho que é menos. Mas menos Porque, que o Amoroso e o Dudu? assim... Ou essa 7 cabe ali? Se você for pra 7, eu compro. Senão a gente bola um acordo aqui. Pô, o cara... Porque assim, quem merecia mais aquela vaga era o Alex, né? Pra 2? Pra 2. Pô, não sei. Não sei. Eu tenho dúvidas. Eu acho que o Alex... Porque o melhor Alex que a gente viu foi depois Foi do 2. depois, 3 em diante, né? Pra mim, Pô, o Djalminha era o que mais merecia. Mas o Alex daquele ciclo é o Alex que faz gol contra a Argentina. É. É o Alex que, porra, uma partida histórica no Morumbi com o Vanderlei. É o Alex que, com o Filipão, bota uma Libertadores no Campeão bolso. da Libertadores. Entendeu? Ele teve a questão que naquele ciclo também é quando ele vai pro Parma. Não joga quando ele vem pro Flamengo e faz uma... Por isso que eu acho que o Djalminha talvez, nos 2 últimos anos, pré-Copa do Mundo, eu acho que o Djalminha fez mais do que o Alex nos 2 últimos anos pré-Copa do Mundo. Eu acho que o Djalminha Tá bom, é mais eu pego... 8? Eu pego 7. Eu pego 7. Eu pego Então 7. vou com você. Porque, e aí, puxa pro alto que acabou indo o Kaká, que com todo carinho não era o Kaká de depois, né? Elber. Campeão da Champions, aí não estamos falando de 2002, né? Acho que o Elber é 2002, né, velho? Acho que em 98 não... Ele já tinha chegado ao Bayern de Munique, né? Tinha sido artilheiro na Suíça em 94, mas eu não conto. Acho que eu não colocaria o Elber ainda nessa conta pra 94. Mas eu acho que é pra 98, você tem uma passagem já ali pelo Stuttgart e tal, tem uma Copa da Alemanha pelo Stuttgart. Mas eu acho que pra 2002 nós estamos falando da passagem. A gente falou em outro de 0 a 10, não sei se já foi ao ar, não sei se não foi ao ar, eu não faço ideia. Que ele está no Hall da Fama do Bayern de Munique junto com outros 21 jogadores. São 22 no Hall da Fama do Bayern de Munique, o Elber está lá. The Brazilian Storm. Ou Absurdo, tá? O Samba Ataque, eu não lembro. Pô, loucura. E aí nós estamos falando de um cara que foi campeão da Champions, um cara que é tetracampeão de Bundesliga, um cara tricampeão de Copa da Alemanha. Estamos falando de um cara artilheiro de Bundesliga, tudo bem que a artilharia é em 2003. É difícil, é uma concorrência com o Luizão. Eu acho que a concorrência do Elber era o Luizão em 2002. Só que, cara, o Luizão contra a Venezuela bota o Brasil na Copa. Repetindo a pergunta, assim, o que ajuda a gente a fazer o exercício. Dá pra tratar como um absurdo, um crime, o Luizão ter ido, por exemplo, e o Elber não ter ido? Eu acho que isso é que dá o tom da análise. Eu acho ele mais injustiçado que o Amoroso, pelo que ele estava fazendo no momento pré-Copa. Ele era artilheiro, um dos principais artilheiros da Europa. Tinha ali uma rejeição muito grande contra o nome dele, justamente por esse fato. No Brasil. Justamente pelo fato de não ter jogado por nenhum grande clube aqui, de ter se criado lá na Europa e tudo. Então, ele tinha uma rejeição meio complicada. Eu acho ele mais jogador do que era o Luizão. E tem uma pegada ali do Luizão que era... O Luizão, naquela reta final ali, de 2001, 2002... O Luizão já estava... Ele tinha passado pelo Hertha Berlim, não tinha funcionado muito bem. Aí ele vai para o Grêmio. Ele fica acho que 6 meses no Grêmio, porque o Filipão falou, cara, para eu te convocar, você tem que estar jogando. Porque ele tem um problema, acho que de negócio de contrato, que ele ia ficar sem... Ele estava numa disputa judicial, e aí ele ia ter que ficar sem jogar. Aí ele vai jogar no Grêmio, se eu não me engano, justamente para poder ser convocado. O Luizão, naquela época, tinha problemas de peso ali, problemas de questão de peso. Eu acho que, assim, o Elber era um nome que merecia bem mais do que o Luizão. Aí prevaleceu isso que a gente já falou algumas vezes aqui. Está reparando como a convocação de 2002 é uma convocação muito particular? Sim. É um ciclo de 4 treinadores diferentes, contando o Candinho no jogo contra a Venezuela. É um ciclo de que muita coisa mudou, é muito turbulento. Então, assim, o Filipão se apegou aos jogadores que tiveram com ele em algum momento, nem sempre do time dele, nem sempre do Palmeiras. O Luizão era do adversário. O Luizão era do Corinthians, né? Luizão e Edilson. Então, assim, acho que ele acabou perdendo. Eu acho que se hoje em dia não existe cenário que o Elber não fosse para a Copa do Mundo. Exatamente. Se hoje em dia o Elber seria o 9 da seleção brasileira com tranquilidade, né? Pegando a realidade atual da moda, isso, né? Atual. Tranquilo. Cara, seria o 9, e assim, não tem debate, assim, é o 9 da seleção e estaríamos servidos num nível surreal. E ninguém ia poder dizer, é o atacante do 10º colocado da Bundesliga. Não, seria o atacante do Bayern de Munique. Né? Também não teria esse problema com o rótulo, né? Com Diante disso aí, eu acho que o Dudu tá alto. Eu desceria o Dudu para 5. E baixaria o Andrade também? Não, acho que não. E botaria o Elber na 6.
Compra o Alas. Eu ainda acho Até por um acaso aqui, eu tenho o nosso consultor deste programa, nosso grande Mauro Betti. Mauro Betti. Falei com ele aqui sobre isso e ele cita exatamente 2002, bota junto ali, Amoroso ou Elber. Tá. Então, assim, acho que os dois ficaram na mesma nota, eu acho que tem sentido. Tá, pode ser. Eu acho ainda o Elber, pelo que ele fez no ciclo mais, mas tudo bem. Agora, eu acho o Adílio Andrade, pela concorrência, eu repito, o Dudu ficou fora de uma Copa do Mundo, ou não teve sequer a oportunidade de mostrar o talento dele pelo Tyson, que é uma concorrência muito diferente de Sócrates. Quer descer eles dois e deixar o Dudu na 5? Era o que eu ia sugerir, descer os dois. Fechou. Acho que a concorrência do Adílio Andrade é loucura. Foi o Harrison mesmo o que abriu espaço para o Kaká, que não pôde jogar a final do Rio-São Paulo. Esse Harrison, duas curiosidades. Nesse mesmo ano, 2001, ele jogou a final da Copinha, ele perde um pênalti pelo São Paulo, no ano que o Roma Barueri, lembra disso? Campeão da Copinha, nos pênaltis? E ele é irmão do Adbala. Lembra? O Wallace Borges com certeza acompanhou com muita atenção o BBB. E ele é irmão do Adson Neri. Esse BBB, por exemplo, eu assisti. Esse foi bom. Foi o 2020? Foi da pandemia? Foi da pandemia. Foi da pandemia? Foi da pandemia. Adson, Babu, Prior, esse aí? Exatamente. Tá. Grande Adbala. Acompanha a gente, tá? É mesmo? Informação, abraço aí pro Adbala. Informação, segue a gente, acompanha a gente. Ele virou treinador, o Adbala, se não me engano. Virou. Como é que tá o nosso Adbala enquanto futebol? treinador? Não sei como tá agora, mas acompanha a gente. Evair, enquanto o Alas faz a pesquisa, Evair não ter jogado Copa, VSR. Então, cara, O primeiro assim, vídeo que apareceu do Adbala, ele cobrando o Nego Di. Não, então... Me paga, Nego Di. Ai, meu Deus. Movimenta a internet, nosso Deixa, eu não grande vou procurar Adbala. mais não. O primeiro vídeo que eu vi foi Deixa esse. rolar. Deixa quieto, não Tamo quero junto, olhar mais não. Adbala. Eu acho melhor a gente não trazer o Nego Di para o contexto do de 0 a 10. Exatamente. Cara, assim, muita gente coloca, e eu sempre falo isso, que para mim acho que é uma grande boa vontade com o trabalho do Carlos Alberto Parreira, que a gente tem que lembrar. Se o Evair não se machuca na reta final das eliminatórias, ele não chamaria o Romário. Sim. Isso daí é o fato, ok? Ele tava com essa ideia fixa mesmo? Não, o Romário é convocado para o amistoso contra a Alemanha em 92, se eu não me engano, final de 92 em Porto Alegre, segundo semestre de 92 em Porto Alegre, Brasil e Alemanha. Ele é convocado, não começa jogando, aí depois do jogo ele fala, se é para trazer e não me botar para jogar, não me chama que eu não vou sair lá de Rheindorfer para vir para cá para ficar no banco. O Romário falou algo parecido. Aí o Parreira falou, tá bom, Parreira e Zagallo naquele negócio, não sei o que, tá bom, ficou sem chamar. O Romário disso até um jogo com o Uruguai. Quer dizer, e mesmo com um clamor popular, né? Mesmo com o clamor popular, mesmo com tudo isso. O titular era o Careca, que depois pede para não ser mais chamado, porque também era muito criticado. E quem era chamado era o Evair. Então, você quer me convencer que o Parreira iria classificar a seleção sem o Romário e do nada ia dizer, não, vou chamar o Romário? Eu tenho todo o direito de pensar que ele não ia chamar. O Evair se machuca. Lógico, o Evair se machuca e ele vai dar o braço a torcer, chama o Romário, que faz uma das maiores atuações da história do futebol, que é o Brasil 2, Uruguai 0. Que ele começa, o primeira bola do jogo, ele dá a saída, vem o Uruguai, ele chapela, jogada seguinte ele dá uma caneta no meio campo. Só isso, para começar. E faz os 2 gols do Brasil, inclusive. Então, assim, agora, que o Evair merecia muito mais que o Viola ter ido para aquela Copa do Mundo, o reserva do Brasil, os atacantes do Brasil em 94 eram Bebeto e Miller, os atacantes de mobilidade, de velocidade, os segundo atacantes, Romário e Viola. E o Ronaldo... E o Ronaldo molequinho. Em 93, era muito... O Evair merecia mais do que o Ronaldo e merecia mais do que o Viola. E lógico, você quer levar o Ronaldo, porque você sabia que o Ronaldo era um extra classe, e o Evair era muito melhor que o Viola. Então, assim, eu acho o Evair bem injustiçado. Eu fui olhar aqui, o Romário tem... Antes desse jogo contra a Alemanha, que você falou... esse amistoso é dia 16 de dezembro de 92, que é a última convocação, final, de fato, antes... É em Porto Alegre, né? Não vi aqui, mas em Porto Alegre. É o jogo antes... Esse jogo é em Porto Alegre. Que ele volta pro Uruguai. Mas no mesmo ano, em agosto, ele joga contra a França, como titular, nesse jogo contra a França. E o jogo, o Romário é convocado pro jogo contra o Uruguai... O jogo anterior é contra a Venezuela? O jogo no Beira-Rio, Brasil e Venezuela, que é o jogo no dia 5 de setembro. Isso. E aí a dupla de ataque é Evair e Valdeir.
E The sai Flash. o Valdeir durante o jogo e entra o Sávio, que falaremos dele daqui a pouco Não, no programa. Sávio Caiu, tava na primeira tava lista. na primeira lista. Era o Sávio. E aí, o Evaí se machuca e aí o jogo é 12 dias depois, não, 13 dias depois, dá tempo do Romário sair de Eindhoven e vir pra jogar contra o Uruguai. E aí ele joga esse eu jogo. acho o Evair Surreal mesmo. bem injustiçado. O Evair era o principal atacante que jogava no futebol brasileiro na época. Se não era o mais, era um deles. Tinha ali o Gaúcho, que se destacava no Flamengo, o Nilson se destacava no Internacional, e o Evair, cara. O Evair tinha voltado e jogado pra caramba no Palmeiras campeão. 93, paulista e brasileiro, 94, campeão brasileiro. Então, assim, eu acho o Evair bem injustiçado. E depois do jogo contra o Uruguai, o Brasil faz 4 amistosos antes da convocação para a Copa. Alemanha, México, Argentina e Islândia. Esses jogos em novembro, dezembro, março e maio de 94. Romário não vai para nenhum. Romário só vai pro da Copa. Romário só é convocado para a Copa do Mundo. Tudo bem que o Parreira vai fazer alguns testes. Não, é que o Parreira aqui usou e tal. esses amistosos para teste, inclusive é quando o Ronaldo joga. É, onde ele joga. O Ronaldo joga ali. Então, assim, Então é nota alta, eu acho que é nota alta. Será que cabe ele junto 8. com o Djalminha? Eu acho que é 8. Pode se botar junto do Zago. Pode botar junto do Zago. Tá de boa. Evaristo de Macedo. Então, o Evaristo... Como é que a gente vai julgar a injustiça? Sabe por quê? Porque, até falando aqui, eu tinha essa percepção, o Mauro Betting me É pra 62, basicamente, confirmou. Né? 5862. 5862. 5862. E o Mauro Betting me disse o seguinte, que o Evaristo, ele estaria com certeza no lugar do... Cadê? No lugar do Moacir, em 58, e no lugar do Mengalvio, em 62. Que ele teria com certeza, porque ele jogava mais bola. Só que tem um problema. O Evaristo, na época, tá aqui, ó, jogaria no lugar do Moacir e do Mengalvio. Tá. O Mauro Betting, que era uma percepção mais ou menos que eu tinha. E lembrando, o Moacir começa a Copa de 58 como titular. Depois o Garrincha rouba a vaga dele no terceiro jogo. Né? Não, no jogo contra a Áustria, se eu não estou enganado. Mengalvio... Não, contra a União Soviética, o terceiro jogo. Contra a União Soviética. Mengalvio não é o apelido carinhoso que o Vitor Lopes utiliza, por exemplo, para se referir ao Flamengo hoje em dia. Tá? Não confunda. É o histórico jogador da linha de frente do Santos, né? Então, assim, então ele poderia. Só que tem um contexto. Quem jogava fora do Brasil Isso aí. não tinha oportunidade. Ele não foi convocado porque jogava na Europa. Porque ele jogava na Europa, jogava no Barcelona. Jogava no Barcelona e depois no Real Madrid. Então, imagina isso hoje, né? Então, esse contexto prejudicou o Evaristo. Ao mesmo tempo que é injustiçado, não é injustiçado. Porque quando ele foi para a Europa, ele sabia que ele não seria mais chamado. Eu tiraria o Evaristo. Tiraria? Sabe por quê? Porque é uma injustiça quase de recorte. Não teve alguém que tomou uma decisão. Então tem que cair o Frederich também. Você ser jogador do Barcelona, do Real Madrid, você ser um dos maiores jogadores da história do Barcelona e você não ter oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, é muito Mas eu acho que é mais uma injustiça. É mais uma tristeza de falar, mas era conta. Sacou? Não tinha o que fazer. Ou era então, quase uma injustiça, ou por exemplo. Ele é altíssimo ou tem que cair. Eu acho que é quase uma injustiça entendeu? de, por exemplo, quem não jogou Copa em 42 porque não teve. Por causa da Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, pô, esse cara... a categoria não tinha jeito? Não tem como. Ou 42 ou 46. Ou 42 ou 46. Pô, não teve Copa em 42 e 46. Esse cara foi injustiçado. Realmente foi. A Argentina lamenta muito, né? Porque não tinha como. A Argentina lamenta muito, porque o River era um time espetacular na década de 40 e não teve Copa do Mundo. Eu tiraria, cara. Apesar de... Acho que é muito maneiro a gente fazer o relato, pô, e é muito maneiro a gente trazer aqui, até porque a gente fala para um público mais jovem, pô, o relato do Mauro é fantástico. Só que eu acho que era a regra da época. A gente não pode comparar uma regra que era colocada com o Embora que o Parreira fez com o Evaí. escrita, né? Exato. Embora fosse uma regra não escrita. E que gerou uma Não tinha injustiça. proibição, mas era o que o uso fazia. Né? Quando ele sai do Brasil, ele tá na conta. Ó, eu não vou pra seleção mais. É diferente, por exemplo, do Oscar do basquete, que não foi jogar na NBA, porque antes estava escrito na regra. Quem é profissional da NBA não pode representar a seleção em Mundial e Olimpíadas. Estava escrito. Então, não era isso, mas era uma coisa meio velada. Todo mundo sabia que o Brasil não convocaria um cara que joga fora do Brasil. Então, como não convocou. Como não convocou. Vocês querem tirar, então? Derruba? Eu sou a favor disso, por causa dessa regra, assim, desse combinado. Porque senão, cara, pensando no conceito de injustiça barra burrice, talvez seria Mas não tem burrice. Essa é a questão. Né? Talvez a burrice seja o combinado, né? A burrice de alguém que manda, né? A burrice era quem mandava, né? Não é nem treinador. Não é treinador, É igual o Falcão. Quando o Falcão entrou, ele entrou com o Ricardo Teixeira falando,
Você é o novo técnico da seleção, beleza? Mas não pode convocar ninguém de fora. O Falcão deve ter falado, sério? Quer ou não quer? Quero. Então tá bom, então vou fazer. Mas ele deve ter achado aquilo uma... então vamos tirar. Beleza. Acho que é maneiro o relato, mas pra comparação é completamente diferente, né? Então, e o que a gente vai fazer com o Frederich? O Frederich, na época, era o melhor jogador do futebol brasileiro e talvez da América do Sul, absurdamente. Há quem diga que ele fez mais de 1.500 gols e tudo, não tem comprovação desses gols e tudo, mas tem essa coisa. E ele não foi porque na época havia uma briga bairrista e quem estava comandando a seleção brasileira na época era mais voltado para o Carioca e não foi quem jogava na Federação Paulista. E é um absurdo ele não ter ido para a Copa de 30. Eu acho que aqui tem mais burrice. É mais burrice do que o Evaristo. Porque o Evaristo era uma conta que não valia pro Evaristo. Valeu para jogadores anteriormente e o Evaristo foi só um deles. Essa aqui eu acho que tem uma burrice maior. O cara, nós estamos falando de um cara que já tinha jogado na seleção brasileira. Em 19, o primeiro título da história da seleção brasileira é com ele. Então, um cara que já tinha uma história na seleção. Tava aqui, pô, São Paulo. E o Quer deixar esse, então? Eu acho que eu deixaria. Então ele tem que brigar pra 10. Tá altíssimo. Então ele tem que brigar pra 10. Cara, Sul-Americano de 19, Sul-Americano de 22. Segura pra 10. Então ele tem que segurar pra 10. Tem argumentos. Gabigol, hein? Gabigol, a gente tá falando o quê? Então, segura seria por 10, 22, né? A gente tá falando do período 19 a 22, é isso? Gabigol, o estouro do Flamengo. Gabigol, embora em 18... não é 18. Em 18, embora ele já jogasse... Em 18 ele tá na Europa, né? Não, 18 ele volta. Santos, né? 18 ele volta pro Santos. Ele volta em janeiro e é artilheiro de brasileiro e da Copa do Brasil. Em 18 o Gabigol é artilheiro do brasileiro e da Copa do Brasil. Mas eu acho que pra Copa de 18... Não era factível ele ser convocado, ele nem fez parte do ciclo e tudo mais. Seria para 22. E aí eu acho que o Gabigol tem uma coisa que joga contra ele. Os melhores momentos dele são 19 e 20, né? Ele, inclusive, joga pra caramba naquele brasileiro 20 e 21. Brasileiro da pandemia, ele termina ali no comecinho de 21, jogando muito. Pra mim, ele é o melhor jogador do campeonato, inclusive. Já falei isso algumas vezes aqui. Ganha o Claudinho, mas pra mim, ele foi o melhor jogador do campeonato. E aí ele faz parte do ciclo da Copa América, não vai bem como quase ninguém foi bem ali, e depois, quando tem a convocação para a Copa, não é ele que está arrebentando. Quem está arrebentando mais é o Pedro, né? Quem está se destacando mais ali, lembrando que é uma Copa em dezembro, não é uma Copa no meio do ano. Se a Copa é no meio do ano, eu acho que tinha até mais elementos para ir o Gabigol e não o Pedro. Talvez o Pedro, não fosse nenhum dos dois. Provavelmente não ia nenhum dos dois. Eu também acho que não ia nenhum dos dois. Mas se fosse um dos dois, iria mais o Gabigol, porque o Pedro ainda não tinha arrebentado, que é a lesão do Bruno Henrique. Aí o Dorival consegue fazer um esquema que encaixe Gabigol e Pedro. Alô, Felipe Luiz, o Dorival fez, hein? Mas tudo bem, é um outro assunto. Ele consegue fazer e aí o Pedro se destaca para ser convocado em dezembro. Então eu acho que a nota do Gabigol é baixa, cara. Eu não acho que o Gabigol seja injustiçado de não ter ido. Concorda, Alas? Cara, eu acho que o Gabigol foi injustiçado enquanto todo esse tempo que o Vitor Sá está falando. O 19 e o 20. Ele não era convocado, cara. Essa época aí, eu até fui dar uma olhada aqui. O Gabigol, entre setembro de 19 e fevereiro de 2021, ele joga 2 jogos. Um jogo ele vai pra lá e fica no banco, 100%, contra Senegal, e contra a Nigéria ele entra meia hora. Isso eu acho injusto. Pô, aquele Gabigol de 19 não ter minutagem na seleção, não ter oportunidade na seleção, eu acho injusto. Mas daí em diante ele começa a ser convocado. Ele tem, mas muito pro banco. Muito pouco minuto titular. Jogos como titular são poucos. E toda vez que jogava como titular era retirado. Eu acho que eu vejo uma certa injustiça. Mas, olhando Copa, convocação, pô, eu não vejo essa injustiça tanto assim não, cara. Quer jogar na 2 ali, de repente? Ele teve menos oportunidade que o Diego. Isso é um fato. O Diego teve chance. O Diego deram minutagem pra ele, colocaram ele titular, deram a camisa 10. O Diego não performou na seleção brasileira. O Gabigol também não performou, mas jogou muito menos. Então eu tenho dúvida se talvez eu baixasse o Diego e botaria o Gabigol na 3. Eu compro com você. Compro. Então fechou. Beleza. Então Diego 2, Gabigol 3. E o Ganso? Cara, o Ganso tem um ponto que é 10. Estamos falando aqui de 10. Copa de 2010. Estamos falando de camisa 10, não de segurar E pra também, 10, né? Estamos falando de um 10 clássico. Não confundam. Só que... Recentemente a gente falou sobre, num programa, não foi? Que a janela do Ganso foi só 10, né? Não falamos? Foi Talvez nesse programa? Falado. Acho que foi nesse. Eu lembro da gente falar em algum momento. Que a gente imaginava lá em 10, se a gente for cortar pro... Depois do jogo do Ganso contra o Santo André,
A gente olhava porque aquela final do Paulista, que ele faz uma atuação antológica, você fala assim, cara, o Ganso é jogador para 3 Copas do Mundo. Dispensaria ali, né? Só que tem a lesão, né? No Só que tem a lesão e depois ele não. Ele nem 2014, nem sombra dele brigar por vaga, 18, nem sombra de brigar por vaga, 22 muito menos. Muito menos. Mas vamos pegar o ciclo. Vamos dizer, é a janela de 6 meses de 10 e o ciclo de 14. Certo. Vamos pegar o ciclo de 14. Copa América de 11. Não rola. Copa América de 11 o Ganso não vai bem. No início do trabalho do Mano ali. Tem alguns amistosos que ele vai bem, tem alguns jogos ali que vai. Já chega convivendo com muitas lesões, ele já chega na Copa das Confederações de 13, cara, não era nem pauta mais. Talvez alguém gostasse, alguém falasse, mas não era nem... Ali já era Oscar, ali já era Hernanes, ali já eram outros jogadores. Então, assim, se você considera que um paulista e uma Copa do Brasil foram suficientes para injustiçar o Ganso para 2010, a nota tem que ser alta. Eu já não considero tanto. Eu também não considero. Sendo bem sincero, eu não considero. E sendo justo, eu acho que nós aqui que damos opinião e criticamos, nós temos que ser muito justos analisando o contexto da época. Na época, quando eu já participava dos programas do Esporte Interativo e tudo, eu defendia que o Ganso não fosse convocado. Eu até aceitava, e eu aceitava que os dois, eu defendia que os dois não estavam, tanto o Neymar quanto o Ganso, em 2010 eu falava, acho que não tem que levar. Não via o Brasil ganhando. Não via segurança neles para levar para a Copa. Isso era o que eu pensava lá. Em relação ao Neymar, eu claramente estava errado. Mas tudo bem, mas pensando o que eu pensava lá, eu achava que não devia chamar. Acabou que no final eu acho que o Ganso vai para a lista extra, né? Acho que no fim... Vai? Chega aí? Acho que o Ganso vai para a lista... Dá uma conferida aí, Pseudo. Um stand-by lá. Eu né? acho que aquela lista lá que hoje é a lista de 35, sei lá, eu acho que o Ganso vai e o Neymar não vai. Tá. E na ocasião eu achava que fazia mais sentido, se fosse levar um dos dois, levar mais o Ganso, porque a gente não tinha camisa 10, a gente não tinha essa função. Então, assim, levando com o que eu pensava lá na época, eu acho que a nota é baixa. Eu acho que não é uma nota alta. Que nota você pensou aí? 1 ou 2. 1 ou 2? Ó, na lista extra estavam aqui o volante Sandro, do Internacional. Isso. O depois goleiro Vitor. Jogou no Tottenham tava depois. No Grêmio? Na época, o Vitor não lembro exatamente. Mas o goleiro Vitor. Acho que no Grêmio, E Ronaldinho Gaúcho e Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Ele vai para a lista. E o Neymar não vai. Exatamente. Isso. Então ele vai para a lista de espera ali se tivesse algum problema. Então, que nota aí, Alas? Eu acho baixo. 1 ou 2? Eu acho baixo. Pode pôr na 1, hein? Pode pôr na 1. Acho que é isso, cara. Porque não adianta você olhar só a qualidade que o Ganso tem. O Ganso é um cracaço, mas você tem que olhar o que aconteceu, o que estava acontecendo no momento para a Copa do Mundo. Mário Jardel. Fui olhar aqui, só tem como competição para chamar de sua... Mais um de 2002. Mais um da geração 2002, a Copa América de 2001, que o Brasil cai para Honduras. Mas e ele estava no banco. Ele não é titular, é isso? Estava no banco. Quem eram os titulares? Deixa eu pegar aqui. Os titulares... O Brasil cai para Honduras numa triste noite de segunda-feira. Coisa horrorosa. O ataque era Denilson e Guilherme. O homem que cunhou a expressão EVVR. Né? Isso, exatamente. Grande Guilherme. Grande Guilherme. Hoje treinador. Então assim, mas eu acho injustiçado, tá? Eu acho injustiçado porque nós estamos falando de um cara que era multi-artilheiro, cara. Cara que você precisava de gol, você precisava no Jardel. E era, na época, o cara que com certeza melhor te entregaria um jogo aéreo para mudança de jogo. O jogo aéreo dele era sacanagem. Então eu tô falando de um cara que foi chuteira de ouro da UEFA 2 vezes, 99 e 2002. Estamos falando de um cara que foi chuteira de bronze e prata. Vamos lá, entre 97 e 2002, o cara foi chuteira de bronze uma vez, que é o terceiro maior artilheiro da Europa, prata uma vez, ou seja, o segundo maior artilheiro da Europa, e ouro 2 vezes, o maior artilheiro da Europa. Um cara que foi bola de ouro em Portugal, cara tecnicamente falando artilheiro de Libertadores, artilheiro de Campeonato Português, vice-artilheiro de Champions. Se você for olhar os centroavantes para 2002, eu acho que o Elber talvez fosse o melhor. Mas, na mudança de jogo, no que te traria uma coisa diferente, eu acho que o Jardel era o que mais mudaria jogo para você. Que é uma pegada mais ou menos que justificou a convocação do Pedro para 2022, né? Você tinha atacantes ali mais ou menos com o mesmo perfil. E um cara mais de área se precisasse. E um cara mais de um jogo, que é o caso do Jardel. Seria, então você quer pôr uma nota à frente do Elber ou os dois juntos? A minha, eu colocaria talvez Elber e Jardel uma nota à frente do Amoroso. Tá.
Subiu o Weber pra Baixaram o 7. Amoroso, no caso. Ou baixar o Amoroso? É, baixaram o Amoroso. Amoroso. E pôs Jardel na 6. Baixar é loucura, velho? Não, acho que tem isso, um né? argumento. Tá feito. Embora eu Moura. acho o Elber mais atacante que o Jardel. Mas tem essa questão de mudar jogo, né? Ou seja, exatamente. esses jogadores aqui, nós estamos dando porrada no Luizão sem de tabela, né? Gente, mas é isso, cara. O Luizão, eu na época, critiquei demais. Na época, na época eu já trabalhava. Olha só que coisa. Já Tava na trabalhava. quarta série, Trabalhava, já era um- inclusive, era um cronista. Já era Trabalha- formado, Jota? 2006 eu não tava. Não, Comecei 2002. Não, eu comecei no rádio 2003, no ano seguinte. Então, 2002 Você eu já tava na quarta trabalhava, série. já trabalhava na Top Sport, empresa que veio a fundar o Esporte Interativo. Já Caramba, trabalhava. o Top Sport é exatamente. antigo, hein? Você já recebia desse CNPJ? Não, já Da trabalhava. Top Sport? Porque durante não, um tempo a gente Top já Sport, recebeu o Top Sport. Já sim, O trabalhava. Psy não tinha um na, ano. trabalhava na Avenida Rio Branco, número 1. Olha. Prédio lá no começo da Avenida Rio Branco, Na centro do Rio de viradinha Janeiro. Prédio, sabe quem tinha um escritório naquele prédio? Ah. O senhor João Avelange. Olha Encontrei só. ele algumas vezes no elevador. Grande. O seu Dinho tinha um ano, menos de um ano. Que coisa, e ele manda na gente hoje, né? Você vê? Que é o futebol, né? Dinâmico. Que loucura. Lucas Moura! Será que é tão injustiçado assim, olhando o cenário? O ciclo de 14. Surge, vamos colocar que ele surgiu ali 11, 12. Tá. Tem a Sul-Americana de 12, que ele realmente jogou pra caceta. Jogou, foi o último título do São Paulo até, de relevância, até a Copa do Brasil de 23. Né? Eu acho que o grande ciclo do Lucas é 14, tá? Eu acho que pra 18, eu já não coloco o Lucas nessa conta. Pra 14, você tem algumas boas temporadas de PSG. Tem a temporada ali 13 e 14, que eu acho que é uma temporada inicial. Mas a grande temporada dele no PSG é 16, 17. Só que ali você já tinha mais organizado um Douglas Costa, que estava bem na Europa. Você já tinha um William consolidado no Chelsea. Você já tinha o Neymar, não preciso nem falar. Então, para 18, a seleção brasileira meio que se organiza sem O Tite arruma ali e a coisa vai. sem o Lucas. O argumento que eu mais ouvi sobre a ausência do Lucas na seleção foi concorrência. Ah, gente, não tinha como, ia colocar onde? Ah, a concorrência era pesada. Ah, tinha fartura de opções, era o que mais se ouvia. Quando se tentava justificar por que o Lucas não fazia parte. 14 tinha o Hulk, né? Que também estava Tinha o bem no Hulk. Zenit pra caramba. Então, a questão do Lucas é que no período Tite, e o Tite fica de 2016 até 2022, né? O Tite tinha muitos questionamentos com o Lucas, em termos de intensidade, em termos de ritmo, e praticamente, só olhar, ele praticamente não teve chance com o Tite. É o fator Tyson, né? Vai bater de novo aqui. O Lucas Moura é o E fator aí, Tyson só que de ele novo. perdeu uma coisa pro Tyson e com todo carinho eu levaria o Lucas, não levaria o Tyson. É o fator certeza. Tyson. Aí agora a discussão O Tite nem considerava o Lucas, não Nem é pra Copa do considerava Mundo. o Lucas. É Ele pra não considerava, convocações. pra convocação. O Lucas, O na Lucas- temporada 18-19, que é aquela que ele bota o isso, Tottenham na final e tal, é. ele faz um mata-mata incrível, pô. Contra o Ajax na semifinal, contra o City, ele joga pra caramba o segundo jogo e o Tite nem considerava. E tem uma coisa até meio constrangedora, que tem a convocação, o Lucas é ignorado, e a seleção brasileira vai treinar no centro de treinamento do Tottenham. No treino, um jogador se machuca. Chamam ele. Aí, né? aí o Tite chama o Lucas para ir, porque tava ali do lado, assim, entendeu? E aí ele vai, faz parte daquela data e não volta na próxima. Então, assim, eu acho que, por exemplo, você perdeu uma vaga no teu melhor, você perdeu uma vaga pro Tyson, que eu acho o Lucas mais jogador que o Tyson, eu acho gera uma coisa de injustiça. Ele não ter feito parte do ciclo, né? Eu acho que aí diminui um pouco a questão da injustiça. Pra 14, eu acho que tem uma questão com o Bernard, que é um cara que fez um 2013 muito, muito marcante pelo Atlético Mineiro, e o Filipão campeão da América. acaba escolhendo ele. Não acho que nem a questão não colocaria a questão sendo o Hulk, não. E pra 18 tem esse ponto. Agora, a dúvida é, quem o Tyson injustiça mais? Dudu ou Lucas? Dudu. Eu acho que é o Dudu também. Dudu. Eu também acho que é o Dudu. Eu acho que é o Dudu. Pra 18? Cara, o Lucas, na temporada pré-Copa de 18, é a temporada que o Lucas vai pro Tottenham, né? Que é 17-18, que ele tava no banco do PSG, ele vai pro Tottenham, e essa pode temporada ser. é ruim do Lucas. Temporada de 10 jogos. Largar ele na 4 ali? Larga na 4. Acho que cabe bem a 4. Mas tem um nível de injustiça razoável. Eu acho que a injustiça com o Lucas é menos Copa e mais seleção.
Pode ser. Como um todo, assim. É Que aí mesmo da uma Copa coisa da Seleção. poderia aumentar o senso de justiça se Da ele outra. fizesse parte do ciclo e no final não fosse chamado. É. E o Talvez. Marcelinho, hein? Cara, esse eu acho bem injusto. Também acho, cara. Eu acho bem injusto. Lucas O que era Marcelo- chamado de Marcelinho no início da carreira exatamente. por causa do Marcelinho Carioca. Porque ele se parecia fisicamente e acho que ele fazia uma escolinha que era do Marcelinho. né? a escolinha do Marcelinho. Tinha isso mesmo. Verdade. Ele se parecia fisicamente também porque ele veio da escolinha do Marcelinho e aí depois, dada a rivalidade entre Corinthians e São não Paulo, tinha como, né? alguém no São Paulo Não tinha falou, como. esquece esse apelido aí e tudo mais. Foi bom, facilitou Cara, eu a vida acho do o narrador Marcelinho aqui bem anos depois. justo. É verdade. Né? Ficou bom, facilitou a Verdade, vida do tem narrador razão. anos depois. A vogal A, Exatamente. né? Esticada. É Exatamente. mais interessante. Cara, eu acho bem. Assim, muita gente diz, o próprio Mauro Betti, falando aqui com a gente, o próprio Mauro disse que poderia ter uma esticada de corda para o Marcelinho em 94. Eu acho loucura. Eu também acho. Porque em 94, acho que o Marcelinho não tinha nem se firmado ainda naquela reta final de Flamengo e no comecinho de Corinthians. Então acho que em 94 não. Para a primeira vez para a seleção em 94, mas em dezembro. Em dezembro. A Copa do meio do então, ano. exatamente. Já no ciclo do Zagallo. Copa 98. Não do ciclo, então. O ciclo dele era 98. E ele é um dos melhores jogadores do Brasil naquele período, cara. O que ele faz no Corinthians é brincadeira. Ele arrebenta no Corinthians, joga muito. Joga muito. Tem a passagem ali no meio do caminho no Valência que não funciona muito, mas ele joga muito. E se você for ver os convocados ali do Brasil em 98, eu acho que cabia ele jogando na meia ali. Leonardo, Giovani, aí tinha Leonardo, Rivaldo. que era meio que volante barra meia, meia barra volante. O Rivaldo é inquestionável, mas o Giovani acho que tinha questionamento, tanto é que joga, é substituído no primeiro jogo e não joga mais. Então, assim, eu acho que ele é substancialmente... É um 7-8, talvez? Eu acho um absurdo histórico Marcelinho Carioca ter 4 jogos com a seleção brasileira. Acho um absurdo. Só 4 São jogos? 4 jogos com a seleção brasileira. Meu Um Deus jogo do em céu. 94. Então não vamos colocar que o Marcelinho de verdade, o Prime Marcelinho, teve 3 jogos. Não foram 4. Então nesses 3 jogos, ele tem 2 jogos em 98, depois da Copa. Um jogo contra a Iugoslávia, um jogo contra o Equador. E ele vai ter um jogo em 2001. Coincidentemente, 3 desses 4 jogos foram logo depois da Copa. Das Logo Copas, depois da né? Copa. O ciclo Não, tá ele morno. joga no começo em 98 também. Porque quando o Luxemburgo começa, o Marcelinho é o jogador, ele é a estreia do Luxemburgo é Brasil e Iugoslávia. Pode conferir É aí. esse jogo que eu tô falando. Ah, tá. É exatamente esse jogo que eu tô falando, 98. Ele joga, Brasil e Iugoslávia, ele ele joga começa, logo depois da Copa de 94, depois joga mais 2 logo depois da Copa de 98. e Quer para. dizer, É um absurdo. ciclo morno, começando. Não e faz tal. sentido um jogador do nível do Marcelinho Carioca. Não tô falando Copa. Acho que Copa, beleza. Você vai ter uma coisa aqui, outra ali, e tem injustiças na Copa também. Mas é um absurdo ele ter 4 jogos pela seleção brasileira. É uma vergonha, gente. Vocês acham de pôr na 7 ou na 8? Cara, Ou eu é acho muito? que pela Ou é injustiça geral com relação, é 8, velho. É 8. Qual pra VSR? Cara, eu tô olhando aqui, na função ali, na região do meio campo ali, quem foram os que foram pra Copa? Giovani, aquele revelado pelo Santos, que apareceu no Santos, depois foi pro Barcelona. Rivaldo, Emerson, que foi convocado como volante, mas até então ele era meia do Grêmio, ele era meia que poderia disputar com o Marcelinho. Zé Roberto, que foi convocado como Lateral, né? como lateral, mas que fazia meia ali. Aham. Doriva e Leonardo. Então você tem 6 ali. Assim, já que você levou o Emerson como volante... E o Emerson vai jogar no Romário, né? E o Emerson vai no lugar do Romário depois pra consertar a lista. Mas, por exemplo, o Marcelinho não foi pro Doriva aí, cara. Então, assim, tudo bem que eram posições diferentes, mas né, né, assim, no fundo, o Giovani não produziu, embora não houvesse muito questionamento da convocação dele na época. Eu acho o Marcelinho, na época, bem injustiçado. Não, e pra 2002 mas o cara não... eu iria na nota 7 ali, ou 6. Eu compro a 7. Pô, o Marcelinho 7 ou 6. não fazer parte do ciclo de 2002. É bizarro, pô. Pelo que o cara faz no futebol brasileiro, é assustador. E o craque Neto, hein? Cara, o craque Neto, ele tem um ponto que o Lazzaroni sempre fala ali, que ele vira o craque Neto no segundo semestre de 90, né? Ele vira o craque Neto no segundo semestre de 90. Então, a janela para ele ali era 90. 94 já não tem nenhuma condição dele. Inclusive, ele tem uma época ali que ele já está até perto de encerrar a carreira, já tem problemas físicos e tudo. A janela dele era a Copa de 90.
Na Copa de 90, ele ainda não faz o semestre que leva o Corinthians ao título brasileiro, que ele joga pra caramba, é o melhor jogador do Brasil disparado, faz gol nas oitavas, faz gol em tudo que é... Joga pra caramba, joga demais naquele título brasileiro do Corinthians de 90. No meio do ano, não era tão absurdo. O Neto já tinha se destacado? Tinha. Por exemplo, em 88, ele leva o Guarani à final do campeonato. Acaba perdendo, né? Porque tem o gol do Viola lá, o gol salvador do Viola, mas o Neto faz um gol de bicicleta no primeiro jogo, que ele sai falando, eu sou fogo, né? Exatamente. Então, assim, o Neto cabia, mas eu não acho um absurdo gigantesco o Neto não ter ido. Não acho. Porque o Neto, que a gente ficou com a cabeça que ele deu, ou que ele liderou o título brasileiro do Corinthians, é depois da Copa do Mundo. O brasileiro, naquela época, fechava no segundo semestre. Então, não acho tão absurdo assim, cara. E você, Alas? Acho que concordo. Não tem muito o que complementar, não. Acho que... E o ciclo para 94... O brasileiro de 90 começa 18 de agosto e termina 16 de dezembro. Ou seja, é pós-Copa do Mundo. E o ciclo para 94 já não é a mesma coisa também. O ciclo para 94 então, não... vai ser baixo mesmo. 1 ou 2? Eu botaria junto com o Gabigol na 3. 3? Tá bom. 3. Alexandre Pato. Cara, o Pato tem um ponto. E aí, só em compensação, o Neto tinha a questão da bola parada, que era muito forte também. Faz diferença. Mas o Brasil também já tinha o Branco. O Branco foi para a Copa de 90. E que tinha uma característica de batida até muito parecida as duas, né? Então acho que tem isso. Cara, aí. o Alexandre Pato tem um ponto que nós temos que dividir duas coisas aqui. Primeiro, o Pato, ele surge em 2008 na seleção brasileira, né? Ele começa a trajetória dele em 2006, ali no Mundial. Estamos falando de dezembro de 2006. Aí tem a temporada 2007. Ele fica um tempo sem jogar, né? Ele vai pro Milan, fica 6 meses sem jogar. Então ele estreia para ser um convocável, um selecionável, em junho, julho, agosto de 2007. Aí, nessa temporada, ele já é convocado, ali em março de 2008. E ele vai bem, tem aquele gol lá contra a Suécia que ele faz. E ele está no hall das convocações da seleção brasileira. O Pato, salvo engano, ele faz parte da mesma coisa que eu falei do Diego Ribas, da Olimpíada de 2008. O Pato, eu tenho quase certeza que ele vai para a Olimpíada de 2008 e ele perde a vaga durante a Olimpíada de 2008, que eu acho que o Rafael Sobis termina como titular, tinha o Jô nessa seleção também. O Jô eu sei que tava porque o Jô faz gol na disputa de terceiro lugar contra a Bélgica. E aí o Pato tem, depois, ele vai perdendo espaço. Ele vai para a Copa das Confederações em 2009 e ele não é utilizado. O Pato tá no banco. Ele tá no banco, então é isso. O ataque é Ronaldinho e Jô. Ronaldinho e Jô. O Jô faz o gol, se não me engano, contra a Bélgica. E aí o Pato vai para a Copa das Confederações em 2009 e não joga. Pato, cara, fica o tempo todo no banco. Aquela Copa das Confederações com o Luiz Fabiano acaba com a competição. E aí a discussão ele estava bem no Milan, estava ok no Milan, não era um jogador que não era um dos melhores do mundo, mas estava bem no Milan. A questão Luiz Fabiano é indiscutível. O que o Luiz Fabiano faz no ciclo, depois daquele jogo contra o Uruguai, não dá para debater o Pato ser titular dessa seleção. A questão era o Grafite, que faz uma temporada 08-09 fantástica, com Dzeko no ataque, e a temporada 09-010 não é no mesmo nível, mas é uma temporada legal, 19 gols na temporada, 09-010. Só que o Grafite não era convocado para a seleção brasileira, ele é convocado no amistoso antes da Copa do Mundo. Ali era o ciclo. Para 14, não era o ciclo do Pato mais. Então, o Pato em 14 vem pro Brasil, é a cavadinha lá no Dida, depois ele joga pro São Paulo. O Pato tem uma boa temporada pelo São Paulo, só que a temporada de 15, pós-Copa do Mundo. Então, de verdade, eu não acho o Pato muito injustiçado não, cara. Porque o Pato, tudo bem, ele era um garoto, mas tem minutagem nos 2 anos antes da Copa do Mundo, 8, 9 e 10. Quando joga, seja na Olimpíada, seja na Confederações, ele não apresenta o cartaz pro mundo. E aí tudo bem, eu acho que tá na conta ele não ir pra Copa de 10. E na Copa de 14 ele já não tá mais na nossa análise. Copa de 14 já tinha esfarelado. Acho que a de 2010 tem um pouco essa pegada. Ele já tá passando no Milan por questões físicas, então acho que o ciclo dele é prejudicado por questões físicas. Tem o Nilmar também, né? Grafite e Nilmar. Grafite e Nilmar. E na verdade o Grafite entra meio que na vaga do Adriano, né? Porque o Dunga iria levar o Adriano. E aí tem até um treino que é feito que o Jorginho vai acompanhar um treino do Adriano no Flamengo e o Adriano não aparece. Não aparece.
E aí o Dunga e o Jorginho decidem que não dá para confiar no Adriano. E aí chama o Grafite. Então, assim, meio que o Pato tivesse perdido a vaga pro Nilmar, né? Meio que o Pato perdeu a vaga ali pro Nilmar. Seria mais ou menos a 2 atacantes de uma coisa parecida. Acho que o Pato, a janela de 14 para depois, não tinha como. Tem debate. Já eram. Não tem debate, já era um Pato esfarelado no sentido de. E 2010, eu acho que nas oportunidades que ele teve, acho que ele não performou. Então não acho que tenha tanta injustiça assim, não. Será que ele não briga pro 0, então? Não é o 0? Acho que não. Será que ele não é menos injustiçado que o Danilo? Não, eu acho que... Ó, o Adriano, até fui olhar aqui, o Adriano no fatídico amistoso que o Grafite ganha a vaga, que ele dá o passe de calcanhar pro Robinho, se não me engano, fazer um gol e tal, o Adriano é titular nesse amistoso. E o Grafite entra e exatamente. acaba ganhando a vaga. Acho que a gente tem que discutir aí, se é o Pato ou se é o Danilo 0. Cara, eu desceria o... Eu acho que tem um bom debate. Porque pensando em Copa, tudo bem, o Danilo... Mas, pô, mas não o Pato, foi injustiçado. mas o Pato era um... O Pato era... Pô, o Pato começa... Se bem que ele Titular do começa Milan. depois, né? Ele é titular do Milan e no ciclo seguinte que ele começa jogando, né? No jogo contra os Estados Unidos, Mas que é gol é ciclo dele, né? seguinte. É ciclo outra seguinte, parada. E que também aí já esfarelou, né? tem uma Copa América de 2011, onde o Pato... Aliás, ninguém funciona ninguém naquela seleção funciona. brasileira. O Pato teve oportunidade, cara. O Pato teve minutagem na seleção brasileira. Bota na 2, então. 2? Eu iria de 2. Olha, Mais alguém aí vai brigar pelo 0? deixa eu ver quantos. Ou o Danilo já pode ir pra lá? Pato tem 27 jogos pela seleção brasileira, cara. 27 jogos, não é pouco Eu jogo. acho que o Danilo já é 0. Tenho dúvida. Eu acho que eu botaria o Pato... Eu botaria o Pato, não. Tá bom. Porque o Ganso... Pelo menos não. Porque o Ganso, você ainda Pato fala... e Ganso juntos é irônico, mas enfim, acontece. Já falamos no Sola Falamos, 10, é outro exato. programa que a gente ganharia de 30 gansos na porrada. Repercutiu bastante, inclusive. Você falou que morreria pra 10 gansos. Eu teria dúvidas, né? 10 Jorge, você talvez. você tá num mais dia, forte agora. num dia, um pouco. Num dia não muito bem preparado, não muito inspirado. Depende de como você acorda. Exatamente, você não sabe, né? Não superestimo a minha capacidade, não. Eu Cara, sou essa foi modesto. boa. Essa foi maravilhosa. Então o Danilo vai pro 0, né? Eu recebi um vídeo, inclusive, outro dia no Instagram, falando: fala pro Jorge que ele ganharia de 10 gansos, sim. O povo está comigo, né? Porque às vezes Não, e nem eu depois tô. apareceu um vídeo de um garotinho botando um Isso, ganso pô, pra é esse correr, aí vídeo. o cara fala, cara, olha o Jorge, manda esse vídeo. Um garotinho, Os sei lá, caras estão tentando convencer o Jorge que ele daria porrada em 10 um gansos. garoto de uns 5, 6 anos, sei lá. O povo me fortalece, né? Vocês me dão energia pra encarar 10 gansos. Tomara que eu nunca precise. Não preciso. Rafinha. 14, né? 18, 18 também, né? Eu acho 18, mais 18 ele tá jogando com o Guardiola, né? Eu acho mais 18, cara. Que é Fagner, né? Ele perde, Fagner, ele perde pro Fagner. Então, 18, é verdade. 14. O Rafinha já tava jogando mais do que o Maicon. O Maicon era Roma, né? O Maicon era Roma City. e eu não sei, mas o Maicon já Tava tava em queda no limite. já, E lembrando que ele toma a vaga do Daniel Alves durante a Copa do Mundo. O 7x1 é com o Maicon. O 7x1 é com o Maicon, porque o Daniel Alves perdeu a vaga por deficiência técnica Era pro Roma. Maicon dentro da Copa do Mundo. Mas beleza. Cara, não o quer- Maicon, só pra você falar, cara, só pra não perder o Maicon, você falou, o Maicon, um ano antes da Copa do Mundo, tem 3 jogos pelo City B. City Sub-21, Então, que ele assim, não tava jogando. Aí ele vai pra Roma e vai pra Copa. Vai pra Copa. Então, assim, que foi muito do Filipão ali chamar, mas enfim, cabia o Rafinha ali. Mas dizer que é injustiça, não sei. Mas em 18, com todo o respeito à carreira do Fagner, que é uma carreira muito sólida, muito boa, pra mim não tem comparação de você chamar o Fagner em vez de chamar o Rafinha com a experiência, com a bagagem, com a liderança. Não tem cabimento. Nível de gente. enfrentamento E olha que também. o Fagner fez uma Copa melhor que a do Danilo, porque o Daniel Alves machucou, arrebentou o joelho, aí Danilo titular, Fagner reserva. O Fagner fez uma Copa melhor que a do Danilo. Mas, pô, com todo carinho, assim, é muita injustiça do jogo de bola, como gosta o Wallace, de você chamar o... Agora é Ricardinho Futebol. De você chamar o Fagner e não chamar o Rafinha, um jogador com a bagagem que ele tem, pô, com os técnicos que ele trabalhou, com poder de liderança bom, equilibrado nas duas metades, no ataque e defesa. Então, assim, acho que o Fagner não comprometeu. Um dos homens de confiança, não o principal, obviamente, porque tinha um jogador bom do Guardiola no Bayern de Munique. O Rafinha jogou de tudo com o Guardiola no Bayern de Munique. Jogou de volante, jogou de lateral, jogou de zagueiro, jogou de tudo. Eu também, eu acho um absurdo. Eu acho bem Absurdo. coisa. E Caberia, tem 4 jogos com a seleção só, o Rafinha também. Eu iria numa nota Muito pouco, 7 né? ali. 7? É. Pega? O Fagner de 18
Ele tava onde, o Fagner? Corinthians. Já tava no Corinthians, Claro, né? não, já tava no Corinthians. Fica direto, né? Fica Ele direto. Fica direto. Depois que ele sai Verdade. do Vasco, vai pro Wolfsburg, do Wolfsburg volta pro Corinthians, não é isso? verdade. Acho que é isso. Só pegar o ano exato que ele chega no Corinthians, ele chega em 14. É. 14 no Corinthians. É o pós... Já pra... Campeão brasileiro em 17, né? É um cara... jogando Era um bem, homem de confiança jogando do bem. Tite, Era um né? homem de confiança do Tite. É. Foi por isso. Eu acho mais Tá na absurdo dúvida? o Marcelinho ter 4 jogos só com a seleção brasileira e o Djalminha não ter ido pra 2002 do que o Rafinha, apesar de achar o Rafinha Não, mas tem também 3 questão. vagas ali. Eu botaria Tu na acha? 6. É? Botaria o Rafinha na 6. Porque o Fagner não é como se fosse um lateral qualquer, cara. Era um bom lateral. Não. Era Era um bom e não lateral. comprometeu na É. Copa. Mas eu acho que em termos de jogador, cara, eu acho bem justo. Eu acho o Marcelinho... Uma hora, pra mim, se você juntar todas essas injustiças, eu acho que o Marcelinho ter 4 jogos pela seleção brasileira é um absurdo. Tá bom. Então eu colocaria... É um talvez até absurdo suba. maior. Tá bom, vamos ver. Se quiser subir o Marcelinho e botar o Rafinha na 7, até acho melhor, mas... Pode ser também. Dá pra fazer, Bercé. Dá Pode pra- ser. Pode Porque ser. vem aí, Raul, Marcelinho, 8. Serginho e Vladimir. É, eu acho que nenhum desses pode pegar 8. Marcelinho 8, Rafinha Então 7. fechou, beleza. Raul Aí, ó, Plasma vai pra onde? Então, o Mauro, quando eu falei do tema, um dos primeiros nomes, acho que o primeiro nome que o Mauro falou foi Raul Plasma. Foi Raul Plasma. E aí, o Mauro diz que ele tem um problema ali, que o Raul era meio, digamos, um pouco relapso com os treinos. Ah, é? Então, e que isso era meio que falado. Mas que o Raul poderia ter ido em 82, até porque o Leão não aceitava muito o banco, né? E o Leão acabou não indo, porque o Tele lá ficou... Já contei essa história até nesse programa aqui. O Leão deu uma entrevista para Placar, e aí o Juca Kfouri, que eu tô falando isso porque o Juca Kfouri já falou, que ele deu uma carregada no título, que era tipo aquela pergunta: você se vê com condição de ser convocado? E aí o Leão disse que sim, e o Juca na manchete deu uma carregada dizendo que o Leão estava meio que obrigando a convocação e tudo, e aí o Tele, que era muito teimoso também, ficou puto e parou de chamar o Leão, que era, na ocasião, o melhor goleiro brasileiro, acho que sem dúvida, final dos anos 70, início dos anos 80 ali. Então, assim, e aí ele diz que ele poderia ter ido, até porque eu era mais fácil de administrar do que o Leão. Mas disse que não era tão absurdo assim, né? Olha o texto do Mauro. O Mauro diz: em 82, o Mauro teria levado Valdir Pérez, Carlos e Leão. Mas o Raul poderia ter ido, até pelo Leão não aceitar muito bem banco. Então, o Leão não seria o titular do Tele, mesmo que tivesse ido, que eu acho equivocado. Embora o Valdir Pérez tenha tomado um frango lá contra a União Soviética e depois não comprometeu também. Mas que ele poderia ter levado o Raul. Então, nesse daí, acho que cabe ali uma nota 4, né? por aí, acho que vai... Mas a conta tá cheia. vamos ver. Tá cheia. 4 não, a nota 3. 3? É. Beleza. Então dá. Beleza, não precisa nem fazer movimento ali com ninguém. Serginho. Cara, o Serginho tem um ponto que ele mandou uma carta pra CBF pedindo para não ser convocado. Depois, né? Depois da Copa América de 99, que aí, quando ele foi pra Europa, né? Ele jogava no São Então Paulo nós à temos época. que tirar, pô. E aí, Não, mas é que já é depois. Pro ciclo de 2002, ele manda a carta e fala: cara, eu não fazia quero parte. ser convocado. Mas o prévio dele, que aí nós estamos falando de bastante coisa, né? São Paulo, Cruzeiro, quando ele teve passagem pelo Flamengo, ele se sentia desvalorizado, eu acredito muito, pela Copa de 98, na qual o Zagallo leva o Zé Roberto como lateral esquerdo. Zé Roberto, que tinha surgido na Portuguesa, estava no Flamengo na época, depois vai até pro Real Madrid, né? Pós-Copa Isso. do Mundo, ele vai pro Real Madrid. E o Serginho se Na verdade, sente... foi antes, né? Ele vai em 97 e volta pro Flamengo em 98. é verdade. Isso. Quando ele joga a Copa, ele tá emprestado pelo Real Madrid ao Flamengo. Exatamente. Então eu acho que ele fica chateado pela Copa de 98, mas bom, é o Zé Roberto. E tecnicamente falando, era um lateral de bom nível, de ótimo nível, na realidade. E depois ele manda uma carta depois da Copa América de 99 não querer ser convocado. Então tem justiça? Tem. Talvez para 98. Para 2002 não tem. E eu acho que tem menos ainda injustiça, por quê? Porque a verdade é que o Serginho, não sei por que cargas d'água, ele nunca performou na seleção perto do que ele jogava no Milan. Ele sempre perde ficava pênalti contra quem?
Não me lembro. Pênalti que ele perde na Sempre seleção. que ele ficava aquela expectativa de falar assim, caramba, vem o Serginho, voa no Milan, era o apelido de Concorde, vem voar na seleção, não sei o que, e ele nunca conseguiu Ele não é produzir. mais zero cara. que o Danilo, não? Não, acho que não, cara. Não? Acho que não. Mas eu O acho que Danilo é. nunca fez parte de ciclo, mas eu acho que ele... Acho que era no máximo 1, então. Eu acho que é um ali. É. Eu acho. Eu acho que tem um ponto do Danilo nunca ter sido cogitado. O Danilo nunca ter sido cogitado é uma questão. o Serginho pelo menos apareceu, Mas né? é isso que eu tô dizendo, assim. Da gente sair de um cara que nunca jogou pela seleção pra ele ser injustiçado por não estar na lista final de Copa do Mundo. E tem um pouco de 3 anos no Japão, né? No ciclo pra 10, o cara tá no Kashima, então é difícil. E jogando pra caramba, porque Tá bom. inclusive ele joga muito. Tá bom. E pra fechar, o Vladimir. Serginho Então, dá 1 e o Vladimir fecha. O Vladimir... Só antes da gente fazer isso, quer subir então o Ganso pra 2? Já que a gente acha que houve uma Copa em específico que existiu uma certa injustiça? Por mim, eu talvez subiria pode o Ganso ser. pra 2. Sem problema. Puxaria o Pato e o Serginho ali para o terror do Milan. sem problema. O Vladimir, o Mauro até falou aqui comigo que eu lembrava disso. Cara, o Vladimir jogava muito. Ele era um cara habilidosíssimo na lateral esquerda e tudo. E aí ele fala, o Vladimir fez a melhor temporada da vida dele, inclusive fazendo gols no primeiro semestre de 98. Caberia muito bem como reserva do Júnior. Mas o Tele acabou levando o Pedrinho porque o Tele conhecia muito o Pedrinho, que tinha sido trabalhado com ele naquele campeonato fantástico do Palmeiras de 79. O Pedrinho era o jogador, era o lateral esquerdo do Tele, e ele acabou levando o Pedrinho Vicensotti, como reserva do Júnior, né? Então, assim, ele tem uma certa injustiça. Eu acho que o Vladimir era melhor, mas não era grande coisa assim, não. O que eu acho que a gente deveria fazer? Eu acho que a gente... Caraca, separar o Adílio do Andrade, né? Eu tenho um ponto. Eu subiria o Adílio para 5 Qual e o seu botaria o Vladimir na 4. Qual o seu ponto? Eu acho que pode ajudar com isso. Apesar de que você queria subir, né? Você queria um jogador pra subir. Tudo bem. Meu ponto é, eu acho que talvez eu baixaria o Gabigol. E aí poderia abrir espaço pra alguém cair. Mas aí acho que já subindo não tem subiu problema. o Adílio. Mas dito isso, já que eu falei isso, e eu concordo, compro a nota 4, eu trocaria o Ganso com o Gabigol. Já, sabe, pelo mesmo motivo. Porque a gente pensa uma Copa do Mundo e fala, e se o Ganso tivesse ido pra 10, né? Pô, poderia ser legal, poderia ter ajudado. o O Gabigol... que a gente pensa isso com o Neto também. Não tem papo. Que a gente pensa isso com o Neto também. Então eu trocaria o Ganso com o Gabigol. A gente pensa Concordo, isso com o Neto, 100%. pode E ser. eles ficam juntos. Trocaria o Gabigol com o Ganso. ser. Fica perfeito. Tá bom. Quem é o 10, hein? Caraca, aí ficou difícil esse 10, hein? Alex Dirceu Lopes, Fábio e Frederich. Ficou difícil esse 10. Já que eu defendi o Fábio, posso falar do Fábio? Então, fala. O Fábio tem um ponto que é... Tudo bem que eu acho que o ponto menor seja ele ser terceiro goleiro ou segundo goleiro numa Copa do Mundo. Mas, gente, pra 2010, existe uma loucura chamada Doni. E não tô falando que depois da Copa América, beleza. Ele já tava na Roma, né? Acho que estava na Roma já. Né? Eu acho que depois da Copa, beleza. Da Copa América. Só lembrando, ele é o goleiro da Copa América de 2007. Isso, eu ia falar. Titular. Pegando pênalti na semifinal. Ele vai bem até na final, vai tem gente bem. do Riquelme que ele foi muito defende. bem no Corinthians. Foi bem. Mas assim, já em 2007, que seja, 2008, 2009, o Fábio já era mais goleiro que o Doni. E eu acho até curioso que tem uma galera que parece que tá descobrindo o Fábio agora, o garoto Fábio com 44 anos de idade. Então nós temos uma observação a fazer sobre isso. O Fábio no Cruzeiro sempre foi um goleiro surreal. Um goleiro bizarro. E aí nós estamos falando, 2010, Júlio César, discutível. Essa Gomes, daí que você tá falando é 10. 10. Gomes. 6 já não cabia E Doni. ele, não? Não, vou tirar. Na 6, você tem Dida, tem Rogério Senna e tem Júlio César Tá bem entregue. pro futuro. Tá, beleza. Aí 10 você tem Júlio César, beleza, Gomes e Doni. Pra 14, você tem o Júlio César, que aí eu não era comentarista, não tem nada registrado meu. Mas eu já falava pros meus amigos, eu achava um absurdo em 2014 o Júlio César ser convocado. Estamos falando do meu maior ídolo no futebol. O Júlio estava no Toronto FC, não jogando já, não tendo mais. E antes tinha passado no Queen's Park. Tinha passado no Queen's Park. Eu acho um absurdo. Na verdade, ele tava pro Toronto, a mesma coisa que valeu pro Luizão aqui, valeu pro Júlio César. O Filipão ligou pra ele e falou, eu quero te levar, mas se você tiver sem clube, eu não vou poder te chamar. Ele foi jogar no Toronto FC pra dizer que estava com clube. E aí Júlio César, Jefferson e Vitor. Cara, Jefferson e Vitor não tem tanto debate com relação a isso aqui. Tem com o Júlio, que foi o titular. E pra 18, que também, não podemos falar de Fábio pra 18 também, tá?
Mas beleza, 18, você tem o Cássio, pô, homem de confiança do Tite, garrou com o Tite, então beleza. E o outro goleiro é o Everton. Era o Everton, não? Não. Era Alisson. Ah, o terceiro era o Cássio, o Everton é pra 22, né? O Everton é 22. Era então, Ederson, Alisson, Ederson e o Cássio de terceiro. Beleza, eu acho que você pode discutir ali, o Ederson era mais novo, o Alisson já era titular da seleção brasileira há 3 anos. O Ederson era dos 2 destaques na Europa, acho que fazia sentido. Você deveria discutir o Cássio e eu acho que naquele momento fazia sentido o Cássio. A questão de 10 e 14 eu acho pelo menos. Complicadíssimo. Pelo menos. E aí nós temos que entrar na discussão. O fator, e outra coisa, chamava 22 também, poderia estar o Fábio, né? Olha quanta Copa o Fábio poderia ter jogado. O Fábio tá 26, hein? O Fábio tá num alto nível que ele poderia ter ido para 6, poderia ter ido para 10, poderia ter ido para 14, poderia ter ido para 18, poderia ter ido para 22. E não foi para nenhuma delas. Quanto vocês acham que o fator Rio-São Paulo pesou aí? Eu acho que pesa. Eu acho que fala-se muito de bastidores da relação do Fábio também, não era das melhores. O Fábio tem 0 gols com titular. 0 jogos como titular da seleção brasileira. Mas com quem exatamente? Porque foram tantas comissões técnicas, tantos esse presidentes de seleção esse é um ponto. de CBF, né? Quem é essa pessoa? Marinho, Esse é um Marco ponto. Polo, Edinaldo. Essa rejeição ao Fábio na seleção é um dos grandes mistérios da seleção brasileira. Porque ela acontece, embora ele tenha sido convocado pelo Parreira para aquela Copa América de 2004 e tenha feito alguns jogos no ciclo ali como reserva, a verdade é que ele tem esse nível há muito tempo, e ele não foi chamado, não foi dado a ele convocações com pelo menos 5 ou 6 treinadores diferentes, e pelo menos 5 ou 6 departamentos de futebol da CBF diferentes. Exatamente. Até porque, dos tempos pra cá, a gente não sabe o que tem mais, né? Se é a edição do Masterchef ou o presidente da CBF. Então, assim, e o Fábio ficou fora. Então, assim... Curioso, é muito curioso. Ninguém vai me convencer que o Rafael Cabral teve minutagem com a seleção brasileira e o Fábio não. Essa é uma questão. Mas é tem um contexto de Olimpíada também, né? Rafael Cabral jogou no Santos. Cássio, Corinthians. Quem mais você citou? Júlio Tony César, jogou no Corinthians. Júlio César, Flamengo. Jefferson, Botafogo. Pô, cara, me parece assim... O Vitor jogava no Atlético. Vitor Galo. Mas me parece que isso pode ter pesado de alguma forma, cara, contra o Fábio. Entendeu? Por exposição. O Vitor tem uma campanha de Libertadores que chancela ele, né? Coloca ele lá. Eu acho um absurdo, tá? Talvez Dirceu Lopes tenha sofrido a mesma coisa, tá? O que o Mauro falou aqui pra mim do Dirceu... E o Alex tem um Cruzeiro também na Também conta, na parada, né? Foi Palmeiras e tal, mas o Cruzeiro, a temporada dele é maravilhosa. Então... Pode ter pesado muito, cara. O Mauro falou assim, o Dirceu Lopes nunca foi na seleção que foi no Cruzeiro. E na visão do Mauro, no Cruzeiro, o Dirceu Lopes jogou mais até do que o Tostão. Tá. Então ele fala... Na hora ali de 1970, ele não estava tão bem com o Saldanha. Ele não tinha uma boa relação com o Saldanha. Acabou dragado Não devia ser fácil ter uma boa relação com o Saldanha. Exatamente. É verdade. Acabou dragado pela fase ruim daquele momento do trabalho, mas tinha que estar entre os 22. Então... Tanto que o Dirceu Lopes é titular em março de 70. Seleção brasileira joga 3 jogos em março de 70. 2 vezes contra a Argentina, 1 vez contra o Chile. Dirceu é titular nos 3 jogos. Dirceu Lopes a gente já pode pôr na 9, né? Pode, Até pela é argumentação do Mauro aí. Pela ajuda do Mauro. Assim, vamos lá. Eu defendo... Eu acho que tem 2 caras. Fábio e Friedenreich. O Alex, a gente tem argumentos. Alex, Copa do Mundo. Então, embora eu acho que o que valeu pro Djalminha vale pro Alex. Pro Kaká ter ido pra Copa de 2002, é um absurdo o Alex não ter ido. Concordo. Mas o Djalminha tá na frente da fila pra mim. Eu não sei. Eu acho. Eu Para 2002. É que o Alex tem 2 análises, né? O Alex tem 2 e 6, né? É verdade. Por isso que a gente segurou ele pra 10. 6 é Ricardinho, não é? 6 eu acho que é Ricardinho. Deixa eu ver. Porque aí eu acho que talvez pra 6 seja mais absurdo do que pra 2, pô. Juninho também, né? Mas Juninho era mais atrás, Pernambucano, né? Beleza. Eu acho que é Ricardinho. Entre o Ricardinho e o Alex em 2006, aí eu acho que... Apesar de eu me amarrar no Ricardinho, gosto muito dele. Mas aí não dá. Aí eu acho que o Alex é outra parada. De qualquer forma é 9, né? O Alex. E aí nós temos que decidir Fábio e Friedenreich. Friedenreich nós já falamos aqui, assim... Friedenreich, vamos falar na boa, uma puta sacanagem, né? Uma puta sacanagem. Uma sacanagem bairrista... que tirava um cara voando da possibilidade de jogar na seleção. Não, e o melhor, né? Absurdo. E o melhor. Eu acho que eu voto no Fábio, tá? Meu 10 é o Fábio. Acho que aí você tem... Acho que vai ficar bem entregue o 10 pra qualquer um dos dois. É muito treinador, irmão. Que não é um cara que fez uma merda, não é um dirigente que fez uma merda. É 10 anos de treinador, é 15 anos de treinador, fazendo merda atrás de merda, não contando com ele. Então eu vou pro meu 10, o maior injustiçado não ter jogado numa Copa do Mundo. Só que aí eu acho que tem um ponto. Meu 10 é o Fábio.
Mas acho que tem um ponto de... O Fábio seria para ser talvez o reserva em quase todas as Copas do Mundo. Talvez em 14 ele pudesse ser o titular. O Friedenreich seria... A injustiça com o Friedenreich é você tirar o melhor jogador. Pô, Então eu acho que um voto do Friedenreich é completamente justo também. Do meio pra frente em 2006, do meio pra frente, tá? Emerson, volante, que depois, que tinha sido cortado em show. 2002. Kaká, Zé Roberto, que joga de meia. Debate zero. Juninho, Ricardinho, que fica com essa vaga aí. Ronaldinho, é o Ricardinho. Ricardinho. Ricardinho em 2006. Seria o Ricardinho. O Alex jogava mais que o Ricardinho em 2006, com todo carinho. Fábio também é o seu 10, né? Não, meu 10 é o Friedenreich. Ah, Tá você justo, tá brincando. acho o argumento do Eu Gás acho, cara, absurdo. Cara, a gente tá falando de um jogador que antes do Pelé Vai jogar pra mim. era tido como o jogador que representava o futebol brasileiro, um jogador histórico, um jogador coisa. Você deixar ele fora da Copa do Mundo, porque ele joga na Federação Paulista e quem mandava na época, quem tinha o poder na CBF era a Federação Carioca, é um absurdo, cara. É um absurdo. Tu imagina hoje. Criminoso. Tu imagina hoje você, chegar... O Garrincha não ir pra 62 porque só tinha exatamente. Paulista. A Na maioria seleção. era paulista. Você ia falar assim, Garrincha, você não vai por causa disso. Maluquice. Concordo. Vou Tá de justo, Friedenreich. fechado. Puta sacanagem. E o Friedenreich seria titular e o líder do time. O Fábio não seria titular em nenhum Poderia ser desses titular anos. em 14 no máximo. Talvez merecesse 14. Ah. Talvez. Mas eu fiz essa mesma argumentação dentro do que eu falei. Tá justo, Friedenreich é justaça. 1h30, hein? Ah, pra quem tava com Há um saudade de tempão, programa hein? grande... Há um tempão que a gente não tinha a hora de meia. tempo. Vocês querem E aí longo, fica né? aqui o abraço a Mauro Betting, os agradecimentos E a Clara Albuquerque nos ajudou muito com o livro dela também. E aí não com o livro. adianta você falar, mas o programa não tem 1h30. Quando chega nesse programa, você não deixa o like. Você não compartilha com seus amigos. E aí tem que ter a palavrinha da coisa pra gente colocar aqui. Quem chegou até o final, né? Vamos ver. Bairrismo, a palavrinha. Pronto, muito a boa, palavrinha a palavrinha pra você colocar aqui pra quem chegou no final, bairrismo. Vai colocando aí nos comentários. Alguns que ficaram de fora, Heleno de Freitas, Canhoteiro, Sávio, Paulo Nunes, Djalma Dias, Sabe pai o do que eu pensei na Djalminha. reta final do programa? Pra 14, Thiago Mota. Depois foi jogar na seleção na italiana. italiana. Thiago Mota, campeão pode ser. com o Barcelona e tal. Poderia ter jogado Thiago com ele. Alcântara. Thiago Alcântara. Mas Thiago Alcântara acho que Mas o Thiago Alcântara é outra pegada. Ele já nem queria, ele não queria jogar pela Aí não tem seleção. o que fazer. Semana que vem estaremos aqui de novo. Continue sugerindo temas, dando like. Tchau!